Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Rushbird. Hoje o conteúdo tá bem especial para vocês. A gente vai entrar de cabeça no universo do War Robots para fazer algo que vocês sempre curtem. Um ranking completo dos titãs usando o Tier Maker. E não vai ser qualquer ranking não, hein pessoal? Vai rolar debate, discordância, opinião polêmica, do jeito que a gente gosta. A ideia de hoje é simples: analisar cada titã, discutir desempenho, utilidade no meta atual, custo-benefício e, claro, aquela velha pergunta: vale a pena ou é só hype? Mas não estou sozinho nessa missão hoje aqui com vocês, não. Hoje eu trouxe três convidados direto do clã Brazilian Force. Primeiro, o brabo que não perdoa no campo de batalha, Juca Bala. Fala aí, Juca. Salve, salve, tamo junto, meu mano, estamos aqui. Vamos dar início a esse podcast aí e vamos ver qual vai ser as melhores opções para a galera que está iniciando e para a galera que está sempre ali na lendária fazendo o melhor desempenho dos seus robôs. É isso aí, Juca. Pessoal, não esquece de seguir o canal do Juca Bala, hein? Estamos aqui na luta para conseguir o patrocínio dos dois canais. E o nosso segundo convidado é também ele que manja demais as estratégias e sempre tem opinião afiada, o Eduardo Schmidt. E aí, Edu? Salve. Pra tudo, consertar tudo de bosta que esses caras falaram. Beleza. E junto com a gente também tá o Ricardo Nazário, excelente jogador do clã Brasília Force. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Hoje a gente vai decidir aí, dar nossa opinião para ver a melhor opção de Titã ali, para o pessoal ter uma noção assim do que vale a pena upar, né? Que é bem caro, né? Para conseguir, né? Uma coisa bastante custo e se puder ter uma opção assim garantida, né? Que tu vê que vai ser um Titã de longo prazo, aí a gente vai ajudar a essa escolha, né? É isso aí. Falou e disse, ponto certo. Agora deixa eu trocar aqui a tela, sou meio aprendendo ainda aqui. Vamos lá, tela do Chrome. Ok, então vocês aí na live já estão vendo a tela do Tier Maker. Eu separei os 27 titãs que a gente tem disponíveis no jogo hoje, separado pelo Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 e o Ultimate. E vamos começar pelo lendário, onde tudo começou, o velho e bom Kid. E aí, pessoal, o Kid, o que, é que você acha, Juca? O Kid hoje em dia ainda é o titã que vale a pena, até para quem tá começando? Cara, esse aí é um titã que na época que lançou o jogo era bastante legal, divertido de jogar com ele. Inclusive, a gente já teve vídeos, fizemos vídeos com o squad com ele, entendeu? Aham. Bastante da hora. A habilidade secundária dele é muito legal. A primária também, que eu tive ali a arma, é uma alfa, né? Trazendo uma destruição no campo. Mas isso é aquela história, né? O tempo vai passando, os supports vão ficando um pouco mais atrás. E hoje, até para iniciante começar, se pegar, é para deixar lá no hangarzinho guardando de release. Mas foi um robô bastante legal na época que lançou o jogo, né? Bacana. E Edu, você acha que se alguém tá começando a jogar hoje, pegar o Kid assim, deixa de escanteio ou upa ele? Com certeza, tirei reto. Titã, infelizmente, o Titã de entrada, né? Titã inicial, que dá início à parte dos Titãs dentro da conta. Não, o Titã compensa upar, gasta platina, porque é um recurso valioso, como o Zambelli falou. Zambelli não, o O Nazário Juca. falou. O Juca. E não te recompense não, cara. Compensa mais esperar vir algum Titã novo nas caixas, algum Titã que vale mais a pena do que gastar recurso upando o Kid. Nazário, você compartilha a opinião? O Kid, ele é um titã de entrada, né? E como todo titã de entrada, ele tem atributos inferiores, né? Aos demais, né? Que é o caso, ele só tem, se não me engano, um slot de módulo só. Não, ele não cabe, ele não tem, só tem um módulo básico. Aí é complicado, né? Só tem duas armas médias, assim, sem habilidade, né? Apesar da habilidade secundária ser tipo uma Cinder, né? Que pega em área, mas ainda assim é um titã, é aquele titã que tu começa a jogar com ele no mínimo até conseguir uma opção melhor, né? Então realmente ficou no passado, né? Infelizmente a Pixonic lançou esse Isso. titã, mas não, hoje em dia não Mas não é vale pra mais a upar, pena. é Então, sem só pra. dúvidas, É uma opção até conseguir uma melhor só, mas não pra upar, pra jogar no mínimo. No mínimo do mínimo, né? É, então sem dúvidas ele é um tier D, certo, pessoal?
certeza. Certíssimo. Então vamos lá pro Tier 2, começando com o Arthur. Começando você, Nazário, o que você acha do Arthur? Olha, o Arthur teve uma época que ele era o meta, né? Porque os 3 primeiros titãs que foram lançados foram o Kid, o Arthur e o All-Ming, né? Os 3 primeiros, né? E o mais forte entre esses 3 era o Arthur, apesar de ele custar um pouco menos de platina no lançamento, né? Ele era mais estratégico, né? Ele consegue ficar atrás dos edifícios, assim, atirando por cima. Era um titã bem estratégico, né? Tem uma habilidade interessante, que é aquela Blast Wave dele, né? Que faz bastante dano, é interessante. Mas como é um titã que ficou no passado, né? Ficou meio ultrapassado, assim, né? Tanto é que tem até uma versão Ultimate dele. A gente vai chegar lá, né? Vamos Acontece chegar uma lá. versão Ultimate dele que tem que ter bastante variação, né? Já que Mas você ele é um mencionou... titã de Oh, entrada. desculpa. Oi? Não, desculpa, perdão. Continue. Ele é um É titã de que estratégia. ele é aquela opção do Kid que também não vale a pena upar até hoje, porque tem muitas opções melhores, né? Até lá, né? Já que você mencionou o Arthur e ele é Tier 2 junto com o Alming, eu já vou trazer os dois juntos aqui também, que eles devem dar bem parecidos, foram lançados ao mesmo tempo. E agora uma dúvida Sim. que ficou. Quando nerfaram o Ultimate, que a gente vai chegar nele, nerfaram esse regular também? Não, Não. o Nerf foi só no Ultimate. Tanto é que, se não me engano, esse antigo aí tem mais HP do que o Ultimate, hoje em dia. Exato. Ô Edu, você tem esses dois titãs no seu hangar? Esses tradicionais, ultimamente não tem, não. Não, os regulares, o Alming e o Arthur, você tem? Eu acho que eu não tenho, não, mano. E desses dois aí, qual que você prefere, Edu? Cara, eu acho que ele de Arthur, hein? Pelo menos tem alguma forma de proteger ali. O Ming tradicional não tem tanto poder de fogo, só com 2 alfas e 2 betas. Ele voa, né, mano? Muito alto, um alvo fácil pra todo mundo. Não tem nenhum stealth, nada pra proteger ele, ele acaba virando fogo rapidinho. Cura dele Hoje... não consegue segurar dano. Certo. Ô Juca, e a opinião derradeira? Qual dos dois você prefere? Caraca, eu vou te dizer uma situação bastante que eu peguei bastante a parte do início. Os dois aí no tempo do lançamento do jogo, vale salientar que não estou falando agora, tá? Era bastante acirrada a briga dos dois, porque tinham várias opções de arma palming, entendeu? Aquelas de 600 metros de plasma, que ficou o nome agora, que me falha um pouco a Striker? memória. Gendarme, Não, é Gendarme. Striker. Gendarme, Não, isso. Gendarme que vai ser. Gendarme. Cara, era fazer um limpa no mapa na época, esse titã. Mas o Sim. Arthur, cara, com essas metrancas mesmo, que é dele mesmo na época, era o sucesso. Quem tinha um robô desse upado fazia muito estrago de batalha. Mas é aquela história, né? Como eu falei, o tempo passou e os bichinhos enferrujaram um pouquinho, não tem mais essa força, né? Que para combater os novos titãs, entendeu? Foram ficando um pouco de lado, esquecidos. As versões Ultimate vieram, que a gente vai chegar lá, né? E deram um aparecer de novo dele no jogo, entendeu? Que eles ficaram bastante esquecidos com outros titãs que vêm aí pela frente. Mas Certo. hoje, essa classe que a gente está formando aí, inicial, não vale upar, mano, entendeu? Não Não vale vale, upar, né? Pegou esse não titã, nem o vale. Alming, Juca. Não, cara, não vale. Espera, pega outra coisa melhor. Agora, se fosse a versão pelo menos Ultimate, aí eu falava, upa até o talo, meu parceiro, que o bicho O, também dá pra ir. o jogo e também, tu se lembra na época que a disputa entre. Sempre quando tinha o X1 entre Arthur e Alming, o Arthur ganhava. Sempre ganhava. Sim, por conta do O Alming, escudo o dele, que Alming era ainda era forte, né? forte. O Alming era forte, mas quando pegavam o Arthur, ele se dava mal. Sim, por Principalmente conta mapa Caía aberto, no né? X1. do, do, Caía no do, do X1. poder de fogo, né, mano? Poder de fogo e o escudo Escudo, né? O escudo. do... Era, Ô Schmidt, era bastante... a bucha ficou pra você, cara. Vamos lá. Alming, vai pra que tier? Pra mim, os dois é Tier D, mano. Não Tier compensa D. upar nenhum dos dois. Infelizmente, os 3 são titã de entrada, né? Kid, o Ming e Exato. o Arthur. Hoje eles se São os tratam de titãs entrada. de introdução aos titãs hoje, né? É mais É, definitivo, como era no lançamento dos titãs.
Então Se as vamos, outras opções são melhores, né? Se as outras opções É. são melhores, isso daí fica na base, né? vamos então passar por Tier 3, que já dá uma melhorada pro pessoal que tá começando. E vamos começar com ele, né? Sabor Nodens. Não, meu Deus. Cara, Juca, você começa agora, mano. Vai lá. caraca, cara, eu vou dizer, é porque a gente brinca muito, né? E a gente fez uma brincadeira aqui, né? Que é quando saiu o Nodes Ultimate, né? Que quando você tá com pouca vida, a gente fala assim, manda vida. Hoje a gente tirou uma brincadeira aqui no nosso clã e passou para vários clãs, né? Inclusive, essa resenha chegou em outros clãs que eu fiquei sabendo, e muita gente brinca assim, manda Gagal, manda vida, é o Gagal do Noda, né, mano? É um robô sensacional. Na época, do jeito que ele tá aí, com essas armas que vem nele, era sensacional. Joguei muito com esse Titã, cara. É um Titã muito top, ajuda bastante dentro do esquadrão. Dia de hoje, ele não se encontra tão forte nessa versão normal, né? Mas é um titã que ali na liga que o cara tá começando o mestre ali, upar ele um pouquinho para se divertir e pegar um pouco da noção de jogo. Entendeu? Se você quiser vestir em outras versões mais pra frente, pra galera que vai evoluindo aos poucos, né? É interessante, entendeu? Para aprender a ter visão de jogo. Por quê? Porque ele é um robô estratégico, né? Ficar mais um pouco recuado, mandando vida, passando até cal, porque ele tem uma visão mais aberta do jogo. Você vê o que está acontecendo, porque às vezes tem muitos robôs fortes que estão ali na linha de frente, né? E ele, como fica um pouco mais recuado, mais protegido, mandando vida, ele. O piloto que comanda esse Titã, né, que é o Play, ele começa a ter uma percepção de jogo maior, um leque maior dentro do jogo, entendeu? E você sabe que eu tenho bastante tempo no competitivo, então é um Titãzinho que eu digo assim, não precisa deixar ele sem, não precisa upar os módulos, mas upar ali ele no 50 só para se divertir é legal, entendeu? Mas não parei ao talo e é isso. Ô, Schmidt, você gosta de jogar com robô de suporte? O que é que você acha, mano? Cara, eu gosto sim, mas eu não acho que os tanques de suporte estejam tão fortes, com exceção do Ultimate Noden. Entendi. O Nodens normal, ele é muito frágil, ele é Hum, tirado de campo muito fácil. Isso acaba atrapalhando muito, você não consegue desenvolver sua gameplay tão bem, por conta de ficar muito escondido, muito recuado, focando só na cura, porque se você dá a cara pra qualquer titã, você morre. E E aqueles outro módulos ponto especiais também, do Ultimate faz falta nele, isso, o né? modo Ultimate, isso que faz o exatamente. Noden ficar, o outro Noden ser parrudo, segurar 5 titãs de uma vez. Tanto o módulo quanto o buff que ele ganha de armadura na versão Ultimate. Sim, isso é E tem exato. outro problema, né? Os titãs T3 pra baixo, todos você tem que comprar por platina. Enquanto os T4 você consegue pegar de graça num baú ou coisa do tipo. É Se der verdade, bem sorte de ganhar nas lembrado. cartinhas de evento. Então eu não recomendaria pegar nenhum titã T4, T3 pra baixo, perdão, por conta de gastar muita platina. Sim. Ô, Nazário, agora a pergunta de prova. O sabor Nodens cura da mesma forma que o Nodens Ultimate? O Nodens normal, né? Eu acredito que para quem está em liga um pouco mais baixa, até vale a pena upar ali a cura dele. A cura dele vale a pena upar. Porque para quem está subindo de liga, se quiser subir rápido, o Nodens normal, né? Se tu dá em liga baixa, tu consegue subir mais rápido, porque o Nodens, ele, apesar de não curar a vida cinza, ele te dá muito ponto de honra, que é a questão da reparação do dano, né? Que além de te dar ponto de honra por reparar o dano dos aliados, ainda aumenta o teu dano, né? E aumenta o dano Porque na partida também, né? aí ele dá ponto de honra em dobro, né? Que é o dano mais alto e a reparação da cura. Tu acaba subindo de liga mais rápido usando esse titã. O que eu recomendaria, né? Pegar o Kid, não para nada, né? Aí, se vier a chance de pegar o Nodens, né? Eu consegui o Nodens no sorteio, ou alguma coisa assim, tu consegue subir de liga muito rápido com ele. Aí, subindo de liga rápido, aí libera outras
Aumenta o seu modos, nível, outros outros módulos, é, outros é, robôs. aí tu já começa a mudar. Ele é um divisor de águas de nível, entendeu? Ó, tu Mas conseguiu subir de nível com Nodens de um jeito mais mais rápido, ganhando mais consistente, ponto. entendeu? O pessoal que está começando Isso, principalmente, então consegue evoluir de uma forma mais rápida. Então, tu consegue ganhar mais prata também, porque tu acaba ajudando os aliados e quanto mais ponto de honra, mais na frente tu fica, né? Fica em primeiro e segundo, geralmente. então ele Quando tem tu usa sua bastante relevância Nodens. ainda. Isso aí. Tem, Você, pra subir de liga, ele é excelente. o que você acha, Nazário? Qual a nota que você dá para esse Nodes aí? O tier dele? A gente tem que levar em consideração os concorrentes dele, né? Tem alguns T4 que eu acredito que sejam inferior ao Nubes ali, né? Sirius, por exemplo, é inferior ao Nubes, na minha opinião, né? certeza. Eu colocaria ele, sei lá, nível C pro B ali. Eu ficaria C. Eu C? colocaria um Nível C, C, nível Também C. C. pelo mesmo Mesmo fato que o... Vai, pode falar. porque a gente tem mais 3 titãs do Tier 3, que é o Minos, o Charanga e o Muromets, e dentre esses 3, eu acho que o que mais alavanca aos usuários novos a crescerem é de fato esse Nodes, como o Nazário pontuou. É. Então ele tem uma certa relevância, não tem? Será que ele consegue um B, pessoal? Sim, o Minos eu acho um pouco melhor do que ele, mas Também ele acho. tá ele tá ali logo depois do Minos ali. Então é um C mesmo, então. Se pudesse ser um B menos ali, entre o C e o B ali, sabe? Mas não B, tira, né? Não, então ia vai ser ser o meio C. do caminho ali, né? Exato. Deixa no C, deixa no C. Qualquer E- coisa a gente muda depois. Então, como a gente É. tem mais 3 titãs do Tier 3, que é o Minos, o Charanga e o Muromets. Eu nunca tive nenhum desses titãs aqui. Começando com você, Edu. Qual desses 3 titãs você prefere mais? Minos é o melhor T3 disparado, né? Com a pilotinha, se você tiver a pilotinha Ultimate ou na Glow, que aumenta a sobrevivência dele demais. Ele é um titã muito bom, muito móvel, segura muita porrada por conta do refletor, por conta do módulo. Mesmo sem ser Ultimate, o Repair Amplifier já dá uma segurada no HP dele. Ele pode não ter tanto poder de fogo, mas ele é um titã muito bom para avanço, ainda mais se tiver suporte também curando, por exemplo, o Nodens, o Handle. É um titã muito sólido. Recomendaria muito caso você pegue. Não recomendaria comprar também, né? Por ser um titã T3, de platininha ali de bobeira. Guardaria pra um titã T4 aí, mais útil. Mas eu diria que é o melhor titã T3, sim. O melhor dos 3 é o Minos, sem dúvida, dos 4. Com certeza. Esperando tier B, ele faz. Ô, Juca, e aí, meu mano? Cara, vamos lá. Acompanhei a parte do Minos, certo? Quando ele saiu, esse robô chegou mudando tudo, entendeu? Empurrava os robozinhos do farol. Cara, era um espetáculo. Sempre sonhei em ter e dei uma pausa por uma coisa na minha vida no jogo e não tive a oportunidade de pegar ele de cara na época. Mas era um sonho ter esse robô, inclusive eu tenho uma conta que eu peguei ele e upei ele todo com com o piloto normal, universal lá, o Adrian, né, Nazari, se não me engano? Não, é Ou é o outro? Yang Li, não é? Yang Li, né? Li, né? O Yang Li, upei todo, gastei recurso mesmo, porque eu sempre fui fã de Minas, entendeu? E ele é azul, na versão azul, entendeu? Não foi nem na versão vermelha, porque não O apareceu na Ox. loja para me comprar. O Olex, exatamente, Ox. Ox, entendeu? E sempre quis ter ele pra mim. Na época, não tive a oportunidade também de pegar o Minas Ultimate, né? Mas hoje já tenho. Então, eu upei ele por conta, cara, que ele é muito divertido, a habilidade dele correndo no mapa ali, entendeu? Inclusive, tem um live minha que é dominando o Minas, entendeu? Porque quando eu voltei a fazer live agora por último, cara, eu já sabia jogar nele só pelo sonho de ter ele na época, tá entendendo? No Minas Ultimate joguei pra cacete. Então, cara, é um robô que, assim, na minha humilde opinião, pra quem começar e pegar, eu daria uma upadinha ali igual o Nodens ali para brincar, se divertir, pegar a visão de jogo também, entendeu? Mas não uparia full, por conta que tem até a outra versão Ox também, que não tá aqui, por conta que tem várias versões também de outros titãs. Mas, cara, como o Edu falou, salientou, com o piloto, cara, fica sensacional, entendeu? Inclusive, a gente vê muito também ali na Liga S, galera que
tá ali jogando no solo, aí vai solo versus solo, a gente ainda vê um deles por lá, entendeu? Pra, mas creio é por mais diversão, entendeu? Não por vontade Atividade. de atividade, exatamente, de querer jogar contra o robô. Porque às vezes eu pego e boto um desse aí pra jogar de jogo, entendeu? Porque, mano, é divertido demais. Ele é muito divertido. E Entendeu? entre o Charanga e o Muromets, você fica com qual dos dois? Exato. Agora eu vou lhe contar a fase. Essa fase eu não peguei, entendeu? Eu voltei ali na parte do Mauler e assisti algumas lives ali de Indra, sabe? De Rock, do Eiffel, mas na minha humilde opinião, o Minos ganha dos dois, porque também, como eu jogo também, né? Entre os dois que tá aí depois dele, que é o Charanga e o Muromex, eu prefiro o Minas. Ricardo Nazário, enciclopédia do War Robots. Fala uma coisa pra gente. Minos, Charanga e Muromets e o Nodens. Não, o Nodens eu sei que já tem, mas o Minos, o Charanga e o Muromets, eles têm pilotos dedicados ou não? Só o Minos, que tem que a pilota, aquela Ona Glow, veio pro Ultimate Minos, né? Mas ele funciona no Minos normal mesmo. Tanto é que esse Minos normal, a gente vê na Liga Campeão e um bom desempenho ainda, né? Porque o Minos ele é um bem completo e um titã que nunca recebeu nerf, né? É verdade. Então, Bem pontuado. só porque é o seguinte, esse tier list que a gente tá fazendo é meio que focado em quem não vai gastar no jogo, né? Porque porque quem gasta no jogo, até que, se quiser por esporte, upar ele vai aproveitar até o final. É bom, inclusive, fazer aniquilação com o Minos. Ele é excelente para fazer aniquilação. Uhum. Minos normal, inclusive. Né? Ah, ele, tipo, se você tiver recurso sobrando, não quiser muito economizar, o Minos até que vale a pena ter ele como um titã reserva para fazer aniquilação, esse tipo de coisa, né? Mas para quem tem pouco recurso, aí eu não recomendo upar, né? Esperar vir um T4 melhor, né? Assim, né? Que tem até várias opções no mercado negro, no baú de 1000, né? Porque para Mas quem tá começando, é bem mais fácil pegar um titã melhor no baú de 1000 do mercado negro, né? No caso. vamos supor que Mas realmente alguém tá começando. É possível pegar um sim, Titã tier 4 direto assim? Sim. é porque é mais fácil, entendeu? Para quem tá começando, principalmente abaixo do nível 30 ali de nível ali, né? Que é um nível que tu consegue até, de certa forma, rápido. Mas eu já percebi, porque eu já tive algumas contas antigas, assim, né? Para poder farmar algum ponto, esse tipo de coisa. E dá para ver que os prêmios são sempre os melhores, assim, né? Para quem tá começando, meio que para incentivar. A partir do momento que fica nível 30 ali, chega na Liga Campeão, os prêmios acabam sendo muito menores, são geralmente os piores prêmios que vêm, né? Quando tu já tá na Liga Campeão ali em cima, né? Aham. Para quem tá começando, é impressionante, assim, os sorteios, inclusive em cartão, é tudo os melhores, assim, para incentivar a pessoa. Por isso que, para quem tá começando, e tiver com recurso curto, assim, né? Aí vale a pena não upar o Minos, entendeu? Tem que segurar recurso porque é mais fácil conseguir um T4 Já de cara, de né? nível maior. Lembrando Isso, que vai vir um ali, rework do mercado negro também, que pode facilitar mais pegar titã. Agora eu vou precisar me adiantar aqui já. isso. Ali em relação ao Charanga e o Murametz ali, né? O Charanga, ele, mesmo no lançamento dele, ele nunca foi top de linha, assim. Ele sempre foi meio que um titã mediano para fraco. Já um Muromet, quando ele era. Tanto é que o Charanga nunca recebeu nerf, ele sempre foi meio fraco, assim, né? E o Muromet, não, ele foi forte, principalmente com o EMP, que aguenta bastante tempo ali. Quando ele subia no stealth, né? Aí depois que ele recebeu o nerf, ele ficou meio fraco também. Ficou fraco. Mas ainda assim é melhor do que o Charanga. Vamos concordar que a galera que sabe jogar bem com Charanga e usa aquela habilidade de deixar o cara vermelho sem poder fazer nada atrapalha bem, hein? Mas às vezes te salva também, porque daí ele Às vezes é verdade, é o que aconteceu comigo. impede que o inimigo morra, né? Impede que te matem Mata a também, né? gente, né? Acaba salvando o inimigo. Então, um jogo rápido, Juca, Minos. Qual B. tier? B? B. Nazário, B também? B também, sim. O Edu não voltou, quando o Edu voltar ele fala pra gente. Então eu também acho que o Minos é B, ele é bem importante dentro do tier 3.
Vamos pro Charanga. O que você acha, Nazário? C. C. C pra menos, eu acho. C ali. É C. C porque ele tem os módulos, né? Já, Tem mais já, módulos que o D. que já é um Uso diferencial a dele. relação do Tier D que a gente colocou ali. Mas tipo, seria do C pro D, né? O charanga ali. O Node seria do C pro D. Né? O Minus é mais do B pro A, até. Na minha opinião, né? Mas, enfim. Juca Bala, Muromets. C. C. Nazário? C, C. Beleza. Então agora a gente pula para uma categoria mais interessante, que é boa. Ô, Edu, a gente colocou então o Minus, o Minus no B, o Charanga e o Muromets no C. Você tá de acordo? Acordo. Beleza, Que então eu vou vamos. falar uma coisa, vou falar uma coisa importante. Do B aí pra baixo aí, não chegaria ao par full, entendeu, galera? Não, a não ser como o Ricardo falou ali, ó, sobre o Minus, entendeu? Para fazer uma aniquilação, tudo e tal. Vai ser bastante interessante, mas para baixo não faria full nada. Do C para baixo nada, 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 nada. Beleza. Nem D. Agora então o negócio vai ficar melhor. Porque a T4 chega pra gente avaliar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso? 1, 2, 4, 5, 8, 16 robôs na Liga T4. Bastante, né? Muito robô, mano. Então, olha, eu já vou começar com um polêmico aqui. Vamos furar essa fila e trazer os Sirius. Eduardo, você que já voltou, começa, meu mano. O que você acha dos Sirius, velho? O Sirius é aquele titãzinho, né? Meio peba. Consegue fazer nada direito, não dá dano direito, não cura direito, não tem sobrevivência. É um titã muito ruinzinho, ele é lento, ele é gigante. Eu não recomendaria upar, preferia upar o Arthurzinho normal do que upar ele. Não serve nem de graça. Não. Não. É um titã muito fraco, ele só tem 3 betas. A torretinha de dano dele, cinza, não dá conta. Não cura nada. A torreta de dano de cura dele não cura. É um titã muito complicado, mano. Juca, você compartilha da mesma ideia dele? Exatamente. Se tivesse aí abaixo de D aí, Se tivesse o colocaria Thierry aí, ele tava lá. Se tivesse a categoria Tava lá. vala e caixão, ele tava lá, então. Tava lá Com enterrado. Foi um titã que veio e, como falam muito, flopou, né, mano? O cara Flopou. pega um titã desse aí, o cara mata até com robô. Ô, Nazário, mas esse robô, você não acha que ele tem uma certa relevância pra fazer aquelas missões lá do PvE? Que eu esqueci o nome, como é que tá no jogo. Como é que é o nome daquela missão lá? Não. Que é aniquilação? Caça, né? Aniquilação, isso. Hunting Ground. Não serve. Campos de caça hoje em dia, né? Uhum. Ele é muito lento. O problema dele é muito lento e muito grande, né? E o fato de ser muito grande, ele fica engalhando se tiver 2 prédios muito perto, assim, fica preso nos prédios, né? Aí é mais esse problema para e se não me engano, ele já ganhou 2 ou 3 buffs que não não conseguiu deixar ele minimamente mediano, né? Não conseguiu nem chegar a nascer. Eu deixaria, tipo, entre ele e o Charanga, olha, é uma disputa ali, hein? Ô, Nazário, o Juca e o Schmidt já colocou no lixo, cara. Você que vai salvar esse robô aí. Qual que é a categoria dele? Não, tá a disputa ali ele e o Charanga pra ir pro D ali. Por mim, eu botaria o Charanga e o Sirius no D. Então é D, né? Se os caras já botaram no lixo. Agora posso dizer uma coisa? Se fizerem uma versão Ultimate dele, com mais durabilidade, muita durabilidade, muito ponto de defesa e uma cura absurda, ninguém tira ele do sinal. Não, se tiver 3 armas alfa, não sei, não, se fica bom. Porque ele já ganhou tanto buff e mesmo assim, não, eu não acho deu que eles certo, não vão né? arriscar. É prejuízo pra eles lançar a versão Ultimate desse bicho Também aí. acho. Perdice. Tanto robô bom aí pra lançar Ultimate. Então vamos lá, vamos pegar outro que é meio controverso também, que é o Rendal. Galera, começando com o Juca Bala. Rendal, Juca. No começo ele até que foi interessante, veio com as armas lanterna, não foi? É lanterna. Eu gostei das armas, parecia interessante. Ele tinha uma certa relevância, mas e aí? Cara, eu prefiro passar essa parte pro Nazari, porque eu não acompanhei muito esse robô. Não vejo muito na Liga S, entendeu? Eu vi só uma vez ou 2 vezes ele, eu não acompanhei muito dele.
Mas creio eu, pelo que eu peguei ele na partida ali, eu deixava ele no 6, entendeu? Pelo que eu vi ele em partida. Não sei muito Nazário. sobre ele, então eu Nazário, queria então, já passar que você aqui a tava na época jogando, o que você acha do Heimdall, mano? Sim. É que é o seguinte, o Heimdall ele chegou para ser tipo o sucessor do Nodens, né? 4 arma média, de suporte, assim, seria um Nodens para rushar. Essa foi a proposta dele, né? Ele tem Só porque ele dois métodos, né, de habilidade, um de cura e um de rush. isso, um para curar e o outro para rushar, que daí ele Pra aumentar o sobe um dano do aliado. escudinho, a versão de ataque dele sobe um escudinho e solta um tiro que nerfa os adversários na frente, né? Com 4 armas pesadas, 4 armas médias, assim, né? Ele seria bom para rushar, só porque o Nodens, ele ele é considerado o melhor suporte porque ele foi feito para suporte, ele não foi feito para. Ele tem Não é um híbrido, objetivo né? específico. E o Heimdall não tem objetivo nenhum, ele foi feito para tudo, só porque não é bom em nada nesse tudo, entendeu? Aí verdade. acabou sendo que ele não é bom em nada, no fim das contas. Ele não é tão forte para rushar, não é tão forte para. Acaba sendo um robô, assim, mediano, assim. Eu botaria no nível C ali. Schmidt, Abaixo você dos teve minions. um Heimdall? Não, mas eu sei como funciona. Ele é um titãzinho que foi feito pra curar e dar buff pra aliado na hora de rushar, né? Só que ele não cura e nem dá buff direito. É aquela Ele é coisa, quer medíocre fazer nos tudo e não dois. faz nada, né? Como o Nazário falou. Exatamente. Qual o rank que você dá pra ele, Edu? Eu colocaria ele atrás do Nodens, mano. Sinceramente. Rank C aí tá Ah. ótimo. Mas eu acho que eu não botaria no D, não. Eu botaria no C. Não sei. No C, com certeza. Então, vamos puxar aqui então agora. Oi, Eu, desculpa. eu acho que o Borômetro fica na frente do Charaguém. Minha opinião, só, né? Também acho. Beleza. Sim. E vamos puxar agora dois que o pessoal tem usado bastante, que eu tenho pego aí. E parece que ainda dá um caldo isso aqui, hein? Vamos lá, Juca Bala. Agora sim, agora vamos lá. Agora eu acompanhei um pouco Melhorou dessa bastante. época aí. Luchador aí, principalmente na versão especial, né? Que é qual é o nome, hein, por favor? Baihu? Eita. É o Isso, Baihu. Vai É, o luteador. exatamente. Tem eu acho que é um leão na frente dele, assim, no Isso. peito. Cara, é É irado, Churato, irado. O né? desenho dele. Inclusive, eu acho que Tactics vai Churato. vir a versão Ultimate dele futuramente, desse luchador aí. Cara, é um robô que, assim, ó, quem pegar, certo? Pela visão que eu tenho dentro do jogo, eu não uparia ele. Mas é um robô que a gente vê muito na Liga S, porque quem veio de trás e não quis gastar com quem veio na frente, upou e tá lá na Liga S e faz bastante estrago, tá? Por conta da sua durabilidade, certo? Do seu escudo refletor, entendeu? Da habilidade dele de pular lá no meio da galera lá. E nefar, se não me engano, nefa, não é isso? Também? Nerfa. Isso. Quando ele Sim. cai no chão, Entendeu? ele nerfa. Então é um. E assim, tem uma habilidade dele do piloto dele, não, do piloto que bota, que recupera a vida de uma parte que sobe quase toda, entendeu? Então é um robô que eu deixaria ele na classe A, muito top. E eu espero ter um dia a oportunidade de ter uma versão Ultimate desse robô aí, entendeu? Muito top, top zera e tá na Liga S aí, direto aí a galera usando, entendeu? Então, para quem tá começando e não quer gastar muito pela frente, é um robozinho que dá pra upar, entendeu? E tem um longo prazo com ele dentro do jogo. Ô, É Edu, isso. o Indra, já que tá o luchador aqui em cima, e o Indra? O Edu acho que ele tá mutado. Deixa eu ver alguma coisa. Então vamos lá, vamos pular aqui pro Nazário. O Nazário, eu acho que o sentimento do luchador é, acho que comum entre todos nós, e principalmente porque a gente tem visto bastante na Liga Campeã, o pessoal tem usado bastante ele, porque quem upou no passado, ele tá tentando reviver esse robô novamente. Mas e o Indra, cara? Olha, o Luchador e o Indra, eles estão naquela classe, a mesma classe do Minos ali, entendeu? É o mesmo objetivo. Quem pegou eles no lançamento e upou, eles funcionam até hoje na Liga Campeão tranquilo, meio que não precisa trocar de robô, porque eles são bons o suficiente para não precisar upar outro titã, entendeu? Só porque como tem outros titãs com
com habilidade mais interessante, assim, né? Apesar de que eles já são muito bons, entendeu? Os três ali, o Minos, o Luchador e o Indra, eles servem, são pau pra toda obra. É aquele universal, sabe? Se o Pato não vai se arrepender, mas tem opção um pouco melhor, entendeu? Quem Uhum. upou não precisa trocar de robô de titã, porque principalmente o luchador, né? O luchador serve muito para fazer aniquilação também, entendeu? O Indra eu nem tanto, mas o luchador ele é assim universal, O entendeu? jogo. Quem upou não precisa trocar de titã porque o nível já vai continuar top para Liga Campeão. Apesar de ter opções melhores que eles, né? E se tu tá subindo agora, né? E tiver com um recurso curto, eu recomendo esperar um pouco mais. Só se, por um acaso, gostar do Titã, gostar da jogabilidade do Titã, aí se upar não vai se arrepender também, entendeu? Apesar de ter outros que têm opções um pouco melhores, só um pouco. Ô, Eles já Ricardo. são muito completos. E. Jogo rápido. Pra pegar farol, qual dos dois? Porque os dois é o luchador, né? Luchador. Juca. Luchador, mano, por conta da durabilidade dele, seu robô é muito duro, tem muita É. HP, entendeu? Ele ganha um Esse A, luchador galera? aí Com ganha. certeza. Certeza? Eu acho que ele não, ele ganharia um A e eu colocaria o Indra no B, cara, porque antes ele teve um pequeno nerf, entendeu? Agora recentemente, eu acho que tá próximo a uns 3 meses atrás, ele poderia ser, o Indra se enquadrava até na Liga A junto com o Luchador aí, entendeu? Mas eu prefiro desceria pra Liga B ali, entendeu? É um robô legal, divertido de jogar, entendeu? Dá lentidão nos inimigos. Mas na minha opinião, eu deixaria B. O Edu, Edu chegou aí, Edu quiser falar alguma coisa. A ou B? O Indra? Isso. E B tá bom pra ele. Eu acho o Indra melhor que ele depois do nerf que o Indra tomou. Ele era Nazário, o pica, né? Ele era o anti-meta, mas depois do nerf deram uma quebrada muito forte no Titã. Era anti-meta. Virou um bobão. Ficou bem complicado trabalhar o Indra nas partidas agora. e Nazário, você acha que ele é A ou B? Ele é B, com certeza. O luchador, ele é mais completo, né? Ele serve para segurar farol, serve para atacar, ele é mais completo que o Indra, inclusive, pra fazer aniquilação. Vou dizer que o Luchador é o melhor tanque do jogo agora. Bora puxar aqui uns robôs voadores, galera. E Edu, eu vou começar bem com você mesmo, cara. A gente tem o Ether e a gente tem aqui o Heimdall, se eu não me engano. Rendal não, esse não. É o Eiffel. Não, é o Eiffel, né? O Eiffel, isso. Fala aí, Edu. O que é que você acha desses dois robôs aí? Cara, dois robôs complicados, pra falar a verdade pra você. O Eiffel, pra mim, ele tem o mesmo problema que o Alming. Ele fica muito exposto quando ele tá voando. O dash dele é muito louco, eu curto muito o dash dele, que ele atravessa o mapa inteiro, mas... E tem o poder de fogo absurdo também, né? Com 3 alfas e 2 betas quando tá na habilidade. Se ele pegar um titã no 1v1, por exemplo, ele mata, cara. Mas é o mesmo problema do Alming. Muito exposto, muito fácil de tirar de campo. Se não trabalhado muito bem, né? E o Aether, ele tem uma vantagem que ele tem o Force Field dele, que faz ele tancar um pouquinho no ar. Ele tem o MP, tem a arma embutida dele. Mas ele deixa de virar um pouco no poder de fogo. É só 3 armas, 2 alfas e uma beta. Eu colocaria os dois no tier B. Talvez o Excel no tier A. Eu O confesso a Aether eu colocaria você, no tier A. eu confesso a você que eu tenho mais dificuldade de matar o Ming do que o Eiffel, Eiffel, mano. O Alming às vezes é mais trabalho de matar do que esse daqui. Mas é isso aí que você Mas falou, foi. bem pontuado. O que você acha, Juca? Cara, eu não acompanhei a saída desses bichos, né? É o lançamento deles, né? Então, eu vou pelo que eu jogo e pelo que tá agora no momento, né? Na atualidade. Eu jogaria os dois para o B, cara, entendeu? Porque são, como o Edu falou, são robôs muito fáceis de abater hoje em dia, né? Não sei no lançamento, porque todos que eu joguei, eu falei como era no lançamento e falei e estou falando como é agora os que eu tô acompanhando que eu joguei, né? Então eu jogaria ali os dois sem pensar no B, entendeu? E não paria nenhum dos dois, porque tem muito tempo pela frente aí, tem muita opção boa.
entendeu? Vai ter muito titã pra gente colocar aí na Liga S, na Liga A, entendeu? E é isso, cara. Rapaz, vocês foram generosos. Colocar esses dois junto com o Minos ali. Nazário, o que você acha, cara? Eu também acho que eles foram muito generosos botar esses dois aí. Porque todo titã voador e que seja da Mage Dealer, né? Eles são muito nerfados, né? No lançamento eles são muito fortes. Mas depois eles são nerfados demais que chega a meio que dar uma avacalhada, entendeu? Pra mim, na minha opinião, o Aether e o Eiffel têm o mesmo nível do Muromet, cara. Minha opinião. Rapaz, eu concordo com você, Ricardo. Ficou meio que um impasse aqui, É o, entre me, 2 contra o 2. Eu vou, eu mesmo, vou, eu vou mesmo voltar nível a do minha Muromet. atrás. Como eu falei, por muita opção na frente, eu também colocaria os dois nos peitos também. Beleza. Porque tem Então, muita opção boa pela frente, tem muito, entendeu? mas eles são melhores que o Charanga. O Charanga fica por último aí. Charanga é quase É um encostando na meme. banheirinha ali. Beleza, então olha só. Tipo, Vamos puxar dois robôs que são frágeis também, mas que a gente tá vendo muito na Liga S, que é o Newton, que veio agora de graça, muita gente tá pegando, inclusive com as 4 armas, e o Besagliere. Vamos lá, Jucabala, com você, mano. Caraca, sem pensar. Besaglier, eu deixava na S. Porém, temos muito robô pela frente. Vou deixar ele na S, cara. Eu vou deixar ele na S, porque, cara, esse robô, pra quem sabe jogar, cara, é um absurdo. Eu tenho um vídeo com ele, eu jogo bastante com ele, cara. Esse robô é sensacional. Infelizmente, temos muito counter contra ele hoje, entendeu? Por conta do príncipe ter ali 10 segundos de stealth, né? Não, de stealth não, de stealth da nave e a habilidade dele ali que fica invulnerável, né, a dano. Então ele se torna algo mais fácil ali pro príncipe ali na lendária e outros titãs também, entendeu? Porém, cara, se você souber jogar com ele muito, ele é um baita de um titã. Pegou, eu faria, deixava como um titã ali de segundo plano dentro do hangar, De entendeu? segundo lugar, de Também faria reserva. ele com as novas armas ali de 800, né? Que é a que veio agora, que veio no novo Titã, o Waymark, né? Então deixaria Waymaker. ele aí na Liga, Waymaker, deixaria ele aí na Liga S, sem pensar. O Newton, cara, baita do robô, ajuda bastante dentro do esquadrão, se tiver um cara que se garanta jogar com ele, com as armas também Peraí, como adequadas. é que é? A gente entendeu? não escutou, Juca. A gente não Não escutou, cara. escutou? Repete o que você falou. O Newton é o quê, mano? Não, calma. Mas, mas tenha calma aí. Eu tô falando de esquadrão, mas não esquadrão fumeta, né, mano? Eu tô falando do esquadrão aí pra galera que tem um hangarzinho mais tranquilo, tá entendendo? Então, se tiver um cara desse aí, no esquadrãozinho ali, de um clã simples, de um clã que não é competitivo, desculpa, simples não, porque não existe clã simples. Existe clãs competitivos, existe clãs que jogam jogo com Social, diversão, diversão, isso. certo? Então, ele, dentro de um esquadrão, cara, ele vai matar um príncipe se der bobeira, meu parceiro. Ele não mata. Aliás, ele mata e ainda ajuda os outros a matar, porque levanta um Nodes, levanta um Minos, levanta um Titã, entendeu? Então, na minha humilde opinião, pra galera que gosta desse tipo de jogo, ele é um Titã legal, bacana de se jogar. E eu daria ele ali por enquanto, junto com o Luchador e o Besaglier aí na Liga S, cara. E você falou uma coisa importante, Juca. É sempre bom ter um titã de reserva. A gente tem 2, 3, até 5 hangares. Você tá jogando num mapa muito aberto, o cara tá muito longe, não consegue chegar lá, tem o Newton pra te ajudar, mas tá no mapa mais fechado, você quer rushar, você tem outras opções. Então foi bem pontuado o que você falou, que é sempre bom ter um robô reserva. Exato. É porque assim, a partir de agora vai entrar a questão dos titãs reserva, entendeu? Porque para baixo, nenhum praticamente fica como um reserva, entendeu? Pra gente que somos aqui competitivo, o nosso reserva, a gente já sabe qual são um titã reserva, entendeu? Então, chegou esse momento da gente começar a entrar na questão do titã reserva, então ele ganha um ponto, tá entendendo? É muito crucial dentro da nossa tabela. Então, colocaria o Newton aí no ar,
Talvez até no B, mano. Entendeu? Por conta da durabilidade ali quando pega ele ali, não sei. Eu vou deixar o Mino decidir aí, mas o Bezaglier liga essa sem pensar. Vai, Nazário, pode com você, falar. meu amigo. Segura a bucha. Qual? O, O Newton e o o Newton? Bezaglieri. O que é que você acha dos dois robôs? Ah, o Newton, ele é bom de maneira muito estratégica mesmo, só em pelotão fechado, e olhe lá, né? Ah, E um olha lá. que quer subir é muito estratégico mesmo. Porque para quem tá começando, não gasta no jogo, aí tem que. Aí ele é muito limitado, entendeu? Não dá para fazer aniquilação com ele, não dá para rushar com ele, não dá para fazer nada. Ele é um camper que levanta os adversários, entendeu? Só o levantar dele é que faz a coisa acontecer de maneira estratégica em pelotão. Mas tirando o pelotão estratégico, ele não serve. Para mim, seria no nível B ali. Ele não é superior ao Minus. O Minus é muito mais completo que ele, segundo, na minha opinião, Sim, né? sim. E o Já o, Bezaglieri? já o, já o Bersaglieri já ele é mais completo. Ele funciona, inclusive, na aniquilação. Ele tem o quebra-escudo, ele faz muito dano e ganhou um buff agora que ele tá mais resistente, né? Ah, é? Então eu Não, não, deixaria eu ele. perdi essa parte. Sim, ele tá mais resistente agora. Ele tá para receber um nerf nos arco e flecha dele ali, né? Mas a princípio eu deixaria o Bersaglieri no S, cara. Eu não tenho muita dificuldade de matar o Bersaglieri com o Nodens que eu jogo, né? O Ultimate. Mas, cara, quando ele tá com aquelas armas lá de longa distância, é perigoso demais. É só porque sabe aquele jogador lá, esse Recycler de lá? Ele tem um desse daí e leva o time inteiro, assim, se souber jogar com ele, tu consegue Desempenhar super faz muito bem. estrago, assim. Só porque tem que saber jogar, né? É Pra porque quem tem habilidade, o Bersaglieri, ele limpa o mapa, cara. Com certeza. exatamente. Esse Titã aí, cara, é assim. O cara souber jogar, ele faz um estrago. Agora, porque como eu falei até com o Edu uma vez, aí, Edu, matou o Bezaglier, o Príncipe, porque, mano, o Príncipe tá foda, né? A gente sabe. Entendeu? Então, tirou muito poder dele. Não é o poder de fogo, não deixa ele jogar, entendeu? Porque o Príncipe tiver habilidade vai pra cima dele e mata, entendeu? Não tem pra onde ir. Mas esse robô aí, mano, na mão de um bom jogador. Assim, Edu joga com ele, meu amigo. Quando era eu e o Edu no squad com esse bicho aí, nós O Edu limpava o joga. O mapa, Edu meu joga. amigo. Isso é Entendeu? assina embaixo. Ô, Edu, Cara. já que a gente tá falando de você, eu vejo muito pessoal perguntando: e aí, mas vou pegar o Newton e vou usar o Cannibal Reactor ou vou usar ataque pra robô normal? O que você acha, cara, que fica melhor nele? O Newton é um robô muito estratégico, mais pra levar titã mesmo. Eu usaria o canibal pra você já cair no mapa já podendo levar um titã numa porrada só, dependendo da arma que você estiver usando a arma nova do Waymaker ou a Sonas deles mesmo. Eu usaria o canibal. E a bucha ficou pra você, meu amigo. O Newton, qual o tier que ele vai cair, cara? Eu colocaria no ar. É um robô muito estratégico. Ele tem um problema que ele é muito frágil e muito lento, né? Foi Se o robô bondoso. pequeno chegar em você, ele consegue te levar. Foi Ele é um bondoso. robô que precisa muito de apoio do time, mas ele consegue ser muito estratégico, consegue pegar um alvo importante, consegue ficar enchendo o saco. Eu acho ele um robôzinho muito bom. Nazário, você colocou ele B, certo? Isso. E Juca? Mas eu deixei pros meninos Newton aí, mas eu também colocaria ele no beijo do Nazari. Eu colocaria no Rapaz, ar. eu também coloco ele no B, mano. E eu acho que ele fica atrás do Minos. Sim, Sim, exato. concordo. Acho que até do Concordo Indra muito. também, bicho, pela fragilidade dele. O cara tem que jogar muito bem pra poder desempenhar com ele. E Não, ele na o frente do Inter que ganha. sua vez, Edu Ele é, Bezaglieri. Vai, Eduzão. É comigo ainda? Aham. É sim. Eu tenho que falar do Versa mesmo, meu queridinho. Melhor titã do jogo desde o lançamento. Bora, tá contigo. Você gosta? Você acha que ele merece um S? Lógico, com Lógico. certeza. Se tivesse S+, aí colocava no S+. Eu concordo, galera. O Titã Juca muito também já bom, falou 3 arma S. alfa, titã com mais mobilidade que tem. Tem o arco e flecha dele ali que ninguém dá bola, mas dá umas 10 flechadas no cara pra você ver. Você dá 5 ali, as próximas 3 você leva a vida inteira do cara. Exato. Vou Fora puxar. que, se você quiser jogar com ele de sniper, você consegue colocar ele pra full dano. Ele é titã o HP dele é maior que o Dominus Ultimate. Ele tem 150 mil de base. Se você quiser botar umas armas de curto alcance e rushar com ele, você pode, porque o piloto, a habilidade do piloto, você deixa ele ser, até ajuda.
Ele tem quebra-escudo infinito, bom pra matar Atlas, Amit, que tá enchendo muito o saco. Tem a nave que ajuda ele agora. Tem a nave Stealth, que aumenta ainda Como mais assim o... infinito, Edu? É quando a habilidade está ativa ou o tempo inteiro? Cada flecha dele dá pra ele 5 segundos de quebra-escudo. Oh, Você interessante. tem 5 flechas. Eu não tenho esse robô, né, galera? Então, às vezes, a gente joga contra a galera e fica sem saber como contra-atacar, porque não sabe como o robô funciona, né? Eu realmente não tenho, então até é bom escutar esses comentários que você está fazendo. Se quiser usar de médio alcance, funciona, de longo funciona, de perto funciona. É. O boa é pau pra toda hora. E é muito divertido de jogar. Olha só, galera, trouxe dois para cima aqui. O Bedouin e o Hulk. Ricardo Nazário. Beduir, ele é muito bom, assim, né? Ele tem esse negócio do provocar, que é chato pra caramba, pra quem tá em pelotão, assim, né? Ele tem e tem um escudo, né, dele ali, né? Que é praticamente é um Amit, né? Titã, né? E ele recupera bastante vida ali, ele é um bom, só porque ele não é ótimo, entendeu? Ele é um titã tipo nível do luchador, minha opinião, entendeu? Ele é E, mais estratégico quando convocar ali, e por mim ele ficaria no A junto com o luchador. e ele sem o escudo, ele toma dano muito fácil ou ele tem uma certa resistência? Tem alguma resistência, mas o luchador é mais resistente que ele, né? Só porque ele tem o escudo que é a Aegis dele, né? Fica na. A Aegis não, é Absorber, né? O Absorber é o roxo. Fica. O luchador fica Ali no e tem refletor, o né? provocado. Isso, é o Absorber, né? O Beduir, né? Ô, Aí eu Nazário, deixaria Refletor, o ele no Beduir nível do tá no luchador, escudo. né? Nível do o, luchador, né? o Hulk ainda tem esse escudo todo, ainda vale a pena? O que você acha dele? Não, o Hulk ele foi muito nerfado, né? Agora demora para recuperar o escudo físico dele ali, né? E agora com essas armas novas também ali, tem muita opção de arma que ultrapassa o escudo físico, né? Acaba sendo que ele ficou muito frágil, né? No fim das contas. Apesar de ele ser móvel, assim, né? Ele tem aquele que empurra até Titã, o Castling dele ali, né? Que ele joga e nerfa também, né? Aham. Ele é bom, só porque eu acho que ele é abaixo do Beduíra ainda. Eu colocaria ele no nível B ali, junto com o Newton. Hoje, né? Pelo nível atual do jogo hoje. Ele já foi muito, muito mais resistente por causa que não tinha tantas armas que tem hoje, né? Mas ele ficaria no nível B, é a minha opinião. Eduardo Na frente Smith, do Newton, né? Ali o- junto com o Newton. você tem comentários a respeito desses dois titãs? Eu concordo com o que o Vinazar falou. Pra mim, o Beduir é um tanque muito sólido. Mesmo sem escudo, ele consegue segurar um daninho ali. Consegue encher muito o saco com o taunt dele. Fica focando só um cara ali que tá causando problema na partida, dá taunt toda hora. O cara não vê ninguém fazer ele. Ele não consegue matar por causa do escudo dele. É um robôzinho muito chato. E o Hulk é exatamente o que o Nazar falou. Muita arma, a melhor arma do meta atual, né? As Venaire e Vincere do Príncipes. São armas que ultrapassam o escudo físico. Então qualquer titã de escudo físico não tá valendo a pena. Tem as Arbiter também, que ainda estão muito fortes. O povo não sabe, mas só a beta toma nerf. A alpha não toma nerf. Interessante isso, hein? E quem tem escudo físico tá sofrendo muito nesse meta. Juca Bala, meu amigo. Concordo completamente com o que os dois falou, entendeu? Beidui pegava aí a segunda colocação até o momento. Hulk deixaria também nessa colocação aí. São robôs bons para algum para quem já tem upado, né? Então continua jogando, brincam, se diverte com eles. São robôs bastante estratégicos também, entendeu? Porque querendo ou não, ajuda de alguma forma. O BJA aí com o escudo dele ali ajuda muito também, se você souber jogar, entendeu? Então deixaria tudo nessa posição aí, tá assinado embaixo, e é isso. Vamos pegar essa bucha aqui. O pessoal não vai gostar do que eu falei, mas vamos ver. Devorer. Eu já vou aqui, galera. Ó, por conta própria, eu já vou colocar aqui só por causa da habilidade de ficar Sim, invisível e roubar É sinal. generoso. É unanimidade, eu acho que é unanimidade aí, né? Acho que é unanimidade. Fechou, galera? Todo mundo concorda? B menos Fechou. aqui? Tá bom. Olha, agora vamos falar aqui, ó. Peguei o lançamento dele, certo? Eu Quando eu também. tava retornando. Robô pica da galáxia, meu parceiro. Quando via um bicho desse aí pra cima, corria.
Ele era podia imortal, né? correr, entendeu, Não, cara? O mas cara. é porque a habilidade dele, mudaram a habilidade dele, né? Acabaram com Sim, a habilidade sim, dele. sim. Sim. Mas Trocaram a ele achava ele habilidade. imortal. Ah, Era explica um isso aí, robô Nazário. Era resistência, agora não é mais. muito top, entendeu? É, vai falar já do Zari. Um robô muito top, inclusive ele se encaixaria se não tivesse o Nerf, ele era um Liga S sem V, meu amigo. Sim, sim, Muito, sim. muito Na dano frente do. absurdo. Ele já É, foi o melhor de todo o jogo, pô. foi, sim, sim. Mas hoje, com o Stealth Nerf, com tudo que e com fizeram nesse Seeker também. cara, nós Drone Seeker. desce ele aí pra Liga B fácil, nem compensa upar mais, entendeu? Se você pegar ele, nem pense em upar do jeito que ele tá, deixa ele aí nesse cantinho aí Eu acho que, mesmo, porque acho que até pra é, C, né? Isso, vai mais até pro pra C, eu acho. ser, Eu se colocaria ele na duvidar, C. se caçando com É, porque charme, é o Aether, pode é o nível colocar do ele Aether. na C aí, na frente aí, até entre o Ainda Nodens e o mais. outro aí, ó. Entre o Ainda mais Nodens e o outro. atualmente. O Ricardo, Estamos ocupados Diga. aqui, ó. Ainda mais atualmente que todo mundo tá usando o Phantom Radar no modo standard por conta da nave Stealth. Complicadíssimo demais aplicar o Devour, né? Ô, Ricardo, de uma forma sucinta, explica aí o que você falou dessa habilidade dele que foi trocada. Ele não foi um nerf trocado? Conta aí pra gente. Porque ele é o seguinte, uma habilidade dele, ele ativa, ele tem 6 patas, né? Aí ele anda nessas 6 patas fora do stealth, né? A partir do momento que ele é tipo o Ravager, né? Versão titã do Ravager. Aí tu aperta a primeira habilidade dele, ele vira rodinha, né? As pernas dele, ele fica invisível, a stealth, né? Aí, enquanto ele tá stealth, ele não pode atirar, porque senão, a partir do momento que ele atira, ele sai do stealth. Só porque ele tem uma outra habilidade que se não me engano, é Shape Shift. Ele conseguia ficar, se não me engano, 90% mais resistente quando ele ativava. É tipo a habilidade do Indra, só porque ele ficava muito resistente, Aí ele não recebia dano. Só porque o que fizeram? Daí, como o pessoal só tava usando ele e tava muito forte demais, aí pegaram essa habilidade, tiraram a resistência dessa habilidade. A habilidade só tira a resistência do inimigo e a velocidade do inimigo, entendeu? Ele meio que tira só essas duas, mas a resistência dele próprio não tem. Aí o que era forte nele, que ele podia sair do stealth e atirar com resistência, não tem mais, Não tem entendeu? mais. O único ponto de defesa dele é o próprio stealth, que tá cheio de drone seeker aí, né? Que acaba pegando ele de qualquer jeito. Aí acabou com ele, né? Esses nerf aí. Vamos mover para os próximos, então. Já vou subir direto aqui dois, digamos que tanques. O Atlas vou considerar um tanque ataque e o Bjorn, que é um tanque. Começando com você, Juca Bala. O que você acha do Bjorn e do Atlas? Cara, peguei os dois também, joguei muito com os dois. Cara, lançamento Bijó absurdo. Entendeu? Deram um buff nele depois, ficou um titã top. Até hoje encontramos muito nas partidas, entendeu? É um titã que com arma nova também faz estrago, dá dor de cabeça, ruim pra matar com príncipe, entendeu? Mas também perdeu a habilidade dele, que fica em posição urso, entendeu? Saiu dessa habilidade e se torna um pouco vulnerável, mas é um titã totalmente top. Uparia ele, se não fosse investir muito no jogo, pegasse ele, eu uparia ele até na frente do luchador. No meu caso, entendeu? Na minha opinião, uparia ele até na frente do luchador, entendeu? E deixaria ele hoje pela quantidade eu acho que ele ainda merecia até uma Liga S, se duvidar, entendeu? E o Atlas, cara, o Atlas quando saiu, esse robô era um saco, ninguém conseguia matar esse cara, escudo infinito, entendeu? Era um robô complicado de matar, inclusive o único que fazia estrago nele pra caramba era o Bezaglier, era o pior counter do Atlas, entendeu? Por isso que a gente considera esse Bezaglier aí um mágico, como o Edu falou ali, o cara souber jogar com arco e flecha dele, quebra o escudo, então ele ficaria aí na Liga S e eu deixava o Bijó aí na Liga A, na frente do luchador ainda, mano. Eduardo E aí? Schmidt. O Bjorn, cara, eu tenho pego bastante. Inclusive, colegas do nosso clã aqui têm usado ele para manter e segurar o sinal.
Eu vejo que o Atlas o pessoal tem usado bastante pra avançar e roubar sinal que já foi perdido, mas o que tá segurando o sinal que eu vejo é o Bjorn. O que você acha desses dois titãs? Pra mim, o Bjorn é aniquilação, só. Só campo de caça, pra isso que ele presta. E o Last Standing dele, né? Eu não acho que ele é um titã que segura dano, não. Eu não acho que ele é um titã muito móvel. Eu não gosto do Bjorn. Pra mim era rank B ali atrás do Newton. Ô, louco, Ricardo. Eita Ô, porra, Eduardo. foi pesado, foi Desceu lenha pesado, agora no cara. bicho. O Atlas. É o que o Juca falou, foi muito forte durante o lançamento. O escudo dele durava 12 segundos, já era o tempo de encher outra habilidade. Tomou um nerf, foi pra 6. Era pra ter continuado ok se não fosse um bug. Não sei se é bug, se é de propósito. Que basicamente tiram 2 segundos dos 6 que o Atlas tem. Quando ele pula, ele fica quase 2 segundos sem nenhum escudo, inclusive os laterais que são infinitos, né? Verdade, bem Isso observado. quebra demais o Atlas. Se consertarem isso, o Atlas volta a ser bastante usado, acredito eu. Começa a encher o saco de novo. E O você acredita que problema isso é um mesmo. bug, não foi uma modificação? Entrou o Caio. Ai. Puta que. Boa noite, senhor. E você acredita que isso é um bug ou é ou foi realmente um nerf que eles fizeram? Então, eu não acho que é nerf porque não foi anunciado e não faz sentido o escudo que é infinito, que é o lateral, desativar, né? Aham. Quando inicia a habilidade. Então eu não sei se é bug ou não. Mas eu sei que não arrumaram ainda e isso tá quebrando um pouco a perna do Atlas. Ricardo Eu lembro que Nazário. antes do nerf eu joguei de Atlas e não desativava os escudos. Ricardo Nazário, suas considerações sobre esses dois titãs. Ora, o Bjorn, eu acho ele forte, ele tem ele tem ali os módulos, né? O módulo tanque, né? O primeiro robô com módulo tanque no jogo, né? Porque tem o Brawler e fizeram o tanque, né? Que tem o Last Stand e o Repar Amplifier, né? Isso deixa ele bem forte e ele é bem dinâmico, assim. Ele serve bem para aniquilação e também serve para jogar no competitivo. Só porque não no competitivo mesmo, entendeu? Ele é tipo assim Sim. um nível luchador, entendeu? Ele é bom tanto quanto luchador, sabe? Ele O não luchador segura é mais porrada que super ele, mano. luchador. É, enfim, não, mas o Bjorn ele é um pouco mais completo, né? Ele tem mais recursos principalmente no modo urso, né? Eu sei porque eu já joguei com o Bjorn, né? Eu acho ele bem dinâmico, assim. Só porque no competitivo, ali pelotão full contra pelotão full, o Bjorn ele fica abaixo. Eu deixaria ele na full liga A meta. ali. O full Se meta, tu né? souber jogar com o Bjorn, se tu jogar com o Bjorn bem, ele é do nível luchador, sabe? Assim, eu deixaria ele do mesmo nível do luchador. Então, E o Atlas ele já é bem completo, principalmente no lançamento dele. Geralmente todo lançamento é assim, né? Eles lançam. Claro, tem alguns alguns lançamentos que deram uma flopada, né? O Sirius, o Heimdall, esse Waymaker agora. Agora, como o Titan Brawler lançamento, como todo Titan Brawler lançamento, ele é absurdamente, assim, muito apelão, né? Aí, como ele tinha meio que habilidade infinita, tava toda hora pulando e dando aquele MP e com um piloto novo que dá blind também, ele é muito completo. Só porque é aquela coisa, né? Saiu do escudo físico, quebrou o escudo dele, ele já fica bem molinho, assim, né? Aí já não serve muito, né? Principalmente se tiver Bersaglieri na partida, né? e Agora que tem bastante opção de, por exemplo, tem foram lançados vários robôs aí com refletor, né? Tem aí o Léo, né? Tem o Hulk agora, tem o Typhoon, Ultimate Typhoon, que tem tudo quebra-escudo. Muito. E o drone do helicóptero ali, o Hawkeye, né? Ele também, ele quebra escudo quando tem refletor e ele acaba sendo. Tem muito counter para ele, só porque ele é muito completo. Se ele peitar alguém que não seja o counter dele, ele é muito top. Entendeu? Eu deixaria na Liga S, porque a gente se vê muito na Liga Campeão ainda. é No isso. competitivo, inclusive. E o outro? O Bjorn eu deixaria junto com o luchador ali. B. No A, quer dizer. A. Atrás ou à frente dele? Ele é o nível do luchador. Ao nível do luchador. Você concorda, Juca? Porque o Ai, Eduardo já colocou pra baixo. cara, eu Eu deixaria. concordo com.
Eu concordo com o Ricardo aí, pelo fato desse Titã, cara, quando ele também se transforma ali em modo bola, né, que a gente chama, que é outra habilidade dele, cara, ele dá lockdown nos Shift. inimigos, faz aquele danozinho legal, entendeu? É um robô que, se for com sinal, vai dar trabalho matar, principalmente com o Nodens curando ele, entendeu? Então também eu colocaria ele do nível do luchador, com certeza. E eu O desceria o. Matt, Eu deixaria até o Atlas aí, entendeu? Matt, Ricardo, Ô, Dinho, a gente tá você gravando concorda? aqui agora, depois a gente conversa. Tá, então Tranquilo, então, você, Juca e Nazário. Agora a gente vai pular, então. Esse daqui eu vou deixar por último. Ó, tô movendo aqui embaixo para vocês verem. Eu não vou tocar no assunto dele agora, porque esse aqui é polêmico. Esse Então aí eu vamos. quero falar. Esse aí deixa Ele pra lá, a tá. gente já chega nele. Bora subir aqui, ó. O Mauler e o Mauler. Princeps. Começando dessa vez com você, Eduardo. O que é que você acha aí do Mauler e do Princeps? Pô, logo os dois? Vamos Os lá. dois. Mauler é o titã mais passivo que tem, né? 300% de dano a mais é uma coisa que vale a pena ter. Porém, é só 200 metros. Tem que chegar perto do adversário. Então sendo meio complicado, ainda mais contra o Príncipe. Como é que chega perto do Príncipe se ele te joga 400 metros longe? Fora que o Mauler, depois do nerf, ele não tá tancando nada com o dash dele, que ele antes transformava dano em dot, né? Diminuíram tudo, diminuíram a porcentagem de dano que transforma, diminuíram a duração do buff. Um nerf muito pesado no. O Mauler acabou matando um pouco o Titã. Mas se chegar perto, mata qualquer Titã aí com 2 tirinhos. Agora o Príncipe, não precisa nem falar, né? O Titã mais idiota que já fizeram. Desenvolva, Edu. Deixar 10 Desenvolva pro segundos. pessoal entender. Tá bom. Deixar 10 segundos de Titã imortal, sem tomar dano nenhum, sem poder fazer nada, né? Você não consegue fazer nada contra ele. Quando ele vai se esconder, fora da habilidade, você consegue tacar o cara meio mapa longe. É um Titã muito difícil de jogar contra. Se você conseguir ali intercalar bem nave, habilidade do piloto, você consegue ficar quase 50 segundos sem tomar nenhum dano. Então, sim, é um titãzinho idiota. Perder a mão nesse titã aí, por mim, podia tirar do game, que ia ficar muito mais divertido de jogar. Polêmico o seu comentário, hein? Apesar de você ter esse titã, gostar muito de usar, mas você ainda prefere Eu não gosto de usar, não. Esse titã é uma bosta de usar, cara. Pô, só vejo ele no Pois seu é. hangar, cara. Achei que você gostasse de usar ele. Eu queria. Não, eu uso porque ele é forte, né? É porque ele é Se forte, não pode exatamente. contra ele, junte-se a eles, fi. Senão tava usando meu Berça até hoje. Mas esse Entendi. titã pra mim foi um Dois. erro. Essa habilidade dele é muito quebrada. As duas, né? Pra mim foi um erro ter lançado esse titã aí. Quebrou completamente o meta inteiro se virou pra jogar em torno do Príncipe. Pra mim, não vale a pena lançar esse titã aí, não. Vou inverter pra você agora, Nazário. O que você acha desses dois aí? Olha, o Mauler, né, como um Titã Brawler, ele foi lançado, ele era praticamente imortal também, era tipo o Príncipe de hoje, o Mauler. Aí ele foi ganhando nerf aqui, nerf ali, mas só porque ele continuou muito bom. Sim, porque ele já era muito completo, né? O ataque era muito bom e a defesa era muito bom também, assim. Aí o que fizeram? Deram tanto nerf nele que ele acabou ficando sensível demais. Ele fica muito dependente do Reparo Amplifier. No fim das contas, ele acaba sendo um titã mais estratégico para matar outros titãs, assim, específico, tipo Newton, sabe? Tu pega ele para matar um alvo ali que é muito resistente. Só porque com o príncipe fica complicado, né? Com esses empurrão dele ali, principalmente no competitivo, né? Mas para matar outros titãs, se não tivesse o príncipe no jogo, ele seria muito melhor do que é hoje. No competitivo, principalmente. Mas o Mauler, ele ficou um titã de ataque, praticamente. É aquele... como é que é o... tigre... não, como é que é o nome daquela expressão? É tigre de vidro, né? Eu acho, né? Ele mata fácil, mas morre fácil também. Canhão de vidro. O Mauler é isso, Eu deixaria É o ele kamikaze, ali ele já... taca em cima dos caras, mata um e morre. Isso, Aí eu deixaria, eu não sei, entre o A e o B ali. Eu tô até... ali, se tivesse um B mais ou um A menos, eu deixaria ele entre o B e o A ali. Eu vou ser um pouco Apesar de ele ser muito... controverso. Esse é praticamente o único titã que me dá hit kill. Se esse cara chega corneando o mapa, Sim. eu não vejo
e bate de frente. Se eu não tiver uma nave disponível, é chão, vala e vela preta, meu amigo. É o único pra onde titã que faz isso escorrer. comigo. E tu não vê, né? Não Se tu não vê. vê ele, Se né? não vê, porque dá tempo de você escapar. Se Então, der uma focada nele, acabou. e olha que eu tô usando o Nodes Ultimate, com os modos focado em cura. Sim, Então, sim, esse eu titã, também. pra mim, eu colocaria ele na S, porque ele consegue, de fato, me counterar geral. Mas eu vou passar Eu essa bucha deixaria pro no A. Juca-Bala. Eu Certo, deixaria vamos no A, lá. o coisa. Mas e tem o príncipe, você tem que falar do príncipe, não? Ah, perfeito, desculpa, Vamos Ricardo. lá. Continua. Desculpa, Juca, o Príncipes, faltou Vai, ele desculpa, comentar. desculpa, desculpa. Vai, desculpa, Ricardão. Vai lá. Né, porque o Príncipes, ele, como eles querem vender hoje, como eles lançaram um Titã Damage Dealer, né? Ele é daquele da mesma linha do Devourer no lançamento, do Eiffel no lançamento, sabe? Até o Aether, quando lançaram também, não tinha como matar ele. Ele tava voando, não matava ele nunca, porque ele tinha o Force Field infinito dele lá. Aí o Príncipes é o mesmo sistema, né? A gente sabe que ele tá muito absurdo hoje, mas ele vai tomar nerf. O nerf que ele tomar meio que vai deixar ele meio que mediano para baixo. Sabe? Ele só vai funcionar como camper, muito camper mesmo, assim. Ele já é meio que previsto pelo histórico de titãs voadores e de campers, assim, né? Que foi de Damage Dealer, né? Que usa o Nuclear Amplifier, né? Ô, Pra mim vai ser igual ao Devourer. Era invencível, mas quando tomar nerf vai lá pra baixo. ô, Mas hoje ele tá Nazário, invencível. e se eu não tô enganado, geralmente a Pixonic fazia esses nerfs sempre no mês de junho, né? Uma vez por ano, dá aquela nerfada pesada e falta o quê? Um mês? Sim. O Príncipe eu acho que ele vai tomar um nerf aí que vai deixar ele bem fraco. Provavelmente ele vai demorar bastante tempo para ativar a habilidade de invencibilidade dele. Aí isso daí já dá para avançar e destruir já. Juca-Bala, meu amigo. Vamos lá, meu querido. Maule e Príncipe. Dois titãs que fizeram sensacional. Na minha concepção, dentre todos para baixo, devem ter sido campeões de venda juntamente com Atlas, certo? Esses robôs, esses titãs, desculpa, é um absurdo de dano, entendeu? Maule na habilidade dele pegou qualquer robô, é vala, entendeu? Titã também, qualquer titã é vala, porém, se bater com o nosso querido príncipe, é vela preta para ele, porque se o príncipe tiver com habilidade, com nave e empurrão, meu amigo, não vai de vala, não sustenta, apesar que ele quando chega ali no final da vida dele ali, ele segura um pouquinho ali ainda, levanta o braço, mas ainda não bate de frente com o nosso príncipe, entendeu? É um robô forte. Se eu não tivesse a opção de robô, uparia um Mauler. Eu tenho um Mauler também, entendeu? Deixaria o Mauler também na Liga S, ali ainda um pouquinho nessa mesma posição, entendeu? E é isso. Sobre o Mauler, o que eu tenho que falar é isso. Uparia sim. Tem vários robôs aí que eu uparia também. Liga A todinha eu uparia, Liga S até o momento eu uparia. Liga B, só apenas o Minos, que eu uparia, deixava full mesmo, para se divertir, né? Também, alguns para se divertir, alguns para brincar em algumas partidas, mas no squad full meta, né? Porque tem um squad que é ali o clã ali brincando e tudo e tal, e tem o squad full meta, né? Que é aqueles clãs que vão ali, meu irmão, bota todos os melhores robôs, se for possível, se tivesse, sei lá, se pudesse botar só príncipe, ia ser só príncipe até o fim, entendeu? Igual aí temos a onda do Vector agora, né? O robô pica da galáxia. A gente vê nego aí que tem já com 4 Vector, 5 Vector, entendeu? Então, Príncipe é o melhor titã até o momento dentro do jogo, tirando ali a versão Ultimate, né? Alguns ele que tá na versão Ultimate que deixa também um embate de empate com ele por algumas habilidades. E o Maulezão, eu deixaria ele aí na Liga S nessa posição, ainda na posição do Atlas, na frente do Atlas, se duvidar, na minha humilde opinião, e o Príncipe em primeiro lugar, porque o Príncipe, não tenho o que falar, cara. O Príncipe é o meta do meta.
robô chato pra matar, como o Edu falou aí. O jogo em si, querendo ou não, eu amo jogar de príncipe, eu jogo pra cacete de príncipe, mas o jogo caiu pra caramba com esse robô aí. A gente não vê outros titã brilhar, entendeu? No meta ali, só vai só o príncipe, entendeu? Não tem pra onde correr no squad por meta. Então, essa aí é a minha opinião. Deixaria desse jeito aí, e ainda o Mauler na frente do Atlas. E vamos jogo rápido aqui, então. Edu, o Mauler fica onde pra você? Não fica no topo do tier ali. Topo do tier A, ele na frente. E você, Nazário? Também, deixaria na frente do luteador, melhor que o luteador. Certo. Então vamos entrar nesse consenso aqui. Tá Liga. bom, tá bom. Ainda tá bom. Ok. Ainda tá bom. Agora. O Agora. Vamos falar dele agora, porque olha só, eu acho que o garotinho, quando escutar isso, vai ficar puto comigo. Mas, meu amigo, quem vai gastar essa quantia de prata para ter um Pathfinder 2.0, podendo ter um Pathfinder original que é bem mais barato e custo-benefício? Eu não vejo nenhuma Melhor. vantagem acima demais nesse Titã que vale a pena o investimento. Mas, vocês aqui são os comentaristas de hoje. E Ricardo Nazário, meu amigo, vai que é tua. Olha, esse Waymaker aí, pra mim, ele é um Newton nerfado, entendeu? Ele o Newton, quando foi lançado, ele foi lançado top. Só porque depois que ele foi nerfado, ele se tornou o que é hoje. Só porque o Waymaker, ele foi lançado, mas ele não é top. Ele já meio que já foi lançado com nerf, entendeu? Ele devia tomar. Quando ele tomasse o nerf, ele estaria como ele está hoje, entendeu? Eu acho que eles lançaram ele muito fraco, assim. Né? Ele não tem resistência, só tem o quebra-escudo, sim, praticamente, assim, né? Mas de resistência, ali quando pega partida pesada, assim, olha, não tá servindo. Só se tu conseguir sobreviver e continuar e conseguir carregar os buffs, né? Só porque pra te conseguir sobreviver até o final da partida com ele é difícil, né? Ô, Ricardo, e fizeram até arma longa, né? Já pra ser um tipo robô camper, mas é aquela coisa, vale a pena? É hype ou vale a pena? Acho que nem é hype, né? Mesmo com propaganda, eu acho que não tá. Só não se empolgou com ele, né? Ele tem o design legal. O Centauro ali, o design dele é legal. Mas fora isso, ele é muito frágil, cara, muito frágil. Não é forte o suficiente pra estar no. Por mim, ele ficaria ali do B, ali, eu acho. Nível B, né? Que ele é. Queira ou não queira, ele ainda pode funcionar como camper ali, de alguma partida mortal da vida. Mas ele seria um Newton, mesmo nível do Newton de hoje. Schmidt, meu amigo, o que é que você acha desse robô aí? Eu? O Nazário falou tudo aí, né? A única coisa que ele elogiou do robô foi o design, então dá pra ver que o robô é bom mesmo. Puta merda. Vamos lá. Eles tentaram copiar o Pathfinder, né? Só que pra mim, pra ser um titã do Pathfinder, ele tinha que dar o buff maior, anotar mais dano, mais velocidade, ou ter mais stack, pelo menos. Não o buff, o stack, a quantidade é idêntica ao do Pathfinder. Pra mim, tem uns contras ainda, que o Pathfinder é melhor que ele. O Waymaker, ele não quebra escudo pra todo o time, ele quebra só pra ele. Isso atrapalha muito na parte de gameplay, ainda mais com o titã de suporte. E a habilidade dele demora mais pra voltar que o do Pathfinder. Fora que ele é lento sem os stacks. O Pathfinder ele é já rapidinho. Desde o começo, ainda mais com o buff dos módulos, né? Esqueci o nome do módulo, que dá 22 km por hora pra ele. Então sim, eu prefiro um Pathfinder do que um Waymaker. Eu prefiro o cara colocar um outro titã, tipo um Príncipe, um Lodens, morra com ele, coloca um Pathfinder que vai ser mais útil, vai fazer proveito de um titã melhor durante a partida. Eu sou hater desse titã aí, pra mim era pior que o Sirius. Bola pra frente. Eita danado, Juca Bala. Cara, vamos lá. Esse Titã, dentro do TSF, tava bacana, tal, de se jogar, entendeu? Fiz vídeo com ele, tem um dano absurdo. Porém, aquela história, quando veio pro jogo,
pra mim ia ser um titã legal, bacana se jogar, talvez seria um counter bastante pesado aí pra quase todos os titãs, porém foi ao contrário, né? Não acho essas coisas todas hoje, né? As armas deles que veio nele tá boa, tá jogável em Odin, tá jogável em Príncipe, jogado em Besaglier também tá muito top. Nos outros robôs ainda não vi a galera usando e também ainda não testei, entendeu? Depois eu vou fazer até alguns testes sobre isso, alguns vídeos. É, cara, é um titã que deixou a desejar. Tá? O que a gente pode falar é isso. O que poderia ser feito, na minha opinião, para deixar esse titã bom? Aquela habilidade secundária dele de cegar os inimigos quando tá perto ali, eu acho que só funciona para apenas um que tirar nele, entendeu? Então, os outros, eu acho que ele vai ter uma visibilidade. Então, como o Edu também falou, quando ele nerfa o cara, só quebra o escudo para ele, poderia quebrar pro squad todo, entendeu? Ele ser um titã com mais durabilidade, porque durabilidade zero, pega um Atlas, pega um Maule aí com Vince ele de longe e derrete ele fácil, entendeu? Se ele pegar também, ele marcando o Maule também faz um estragozinho, mas não vale a pena upar no momento. Quem sabe nessa próxima atualização ele ganha algum buff e suba pro meta, mas como o Ricardo falou aí, deixava ali num. Sendo generoso, vou ser bem sincero, como o Edu disse ali que se quadrava como um titã ali que não foi só mídia mesmo, deixaria até junto com o Sirius aí, mas pelo fato também dele ter esse pouco de assistência ali, deixava ele ali, ah, se duvidar, deixava ele ali junto com no C ali, entendeu? Na frente do Nodens ali. E O flop não, do ano. não foi isso tudo. Então, E é opa, isso. Aprendendo a brincar aqui com o voice change ainda. Então, galera, vocês concordam que o Edu já foi, né? O Edu. O Nazário, você já subiu um pouco o rating dele. Quem você acha de ficar aqui no C+, então? Juca? Eu vou deixar isso aí pra ti. Agora tu também vai falar sobre ele. Agora eu quero Sincero ver por essa mim, eu voz. deixaria ele atrás do Newton ali, mas não sei ainda. Na frente do Nuden. Eu deixaria atrás Exatamente. do Newton. Traz o Deixaria Newton. atrás do Newton. Espera aí, então nós temos 2 votos. E agora tu, o Matt. Pessoal, eu Vai lá. concordo Fala um pouco com. também dele, Matt. Eu concordo com o que vocês Fala. falaram. É isso aí. E foi como na abertura, né? Quando eu comecei a falar sobre ele. Eu acho que não vale o investimento. Se ele fosse um titã mais barato, aí sim. Mas por que eu vou upar esse titã se eu posso ter um Pathfinder que é muito mais barato de upar? Eu não vou investir, não vou perder minha prata, minha platina nesse robô. As armas, eles são aproveitáveis em outros robôs, com certeza, mas aí não é o assunto do vídeo de hoje. Mas eu concordo. Eu acho que se não tiver um buff, como o Juca falou, esse robô não foi o flop do ano pra mim. Exatamente. E agora a gente vai pular para a parte final, que são os Ultimates, que são top dos tops do Titãs. E vamos começar pelo primeiro deles, se eu não estou enganado aqui, meus amigos, foi o Arthur, certo? Vamos. Não, foi o Alming, não foi não? Não, Perfeito, primeiro foi o foi o Ming. Alming. Correto, isso mesmo. Alming foi. Vamos começar dessa vez com você, Nazário. O que você acha do Alming hoje, na situação de hoje, e suas considerações? Olha, o Alming, quando ele foi lançado, eles não tinham implementado ainda o módulo supremo, né, para Titan Ultimate, né? Aí ele era muito frágil, né? E só porque o piloto dele dá o stealth quando ele sobe, né? Mas ainda assim ele era muito frágil porque não tinha acesso ao Reparo Amplifier, né? Do Titan. Agora ele tá mais dinâmico, né? Mas ainda assim eu acho que ele é dentre os ali o Alming ele é bom para ele também é meio estratégico, né? Só porque ele é para jogar de camper mesmo, assim, tu não consegue se tu não se cuidar assim com ele, né? Não tiver o reparo amplifier ali e se cuidar bastante, tu acaba morrendo fácil, né? Pega um Bersagliere da vida, um Príncipe aí, ó, ele já não serve, não adianta. Aí eu acho que ele é um titã quase top, né? Eu deixaria ele
na Liga ainda S ali, né? Porque ele tem 4 armas alfa, né? Tem os módulos supremos ali, eu ainda deixaria ele aí, mas eu não. Eu deixaria ele, eu acho que ainda atrás do Atlas aí, ó. Aí nessa posição mesmo dele. Eduardo Schmidt. Pra mim era topo da A também, na frente do Mauer. É a maldição do Titã Voador, né? Subiu, virou alvo. Morre muito fácil. Tem um módulozinho que ajuda. Tem a habilidade de cura dele que tomou um buff absurdo na versão Ultimate. Mas ainda assim é muito difícil de segurar. Você foca uns 2, 3 caras nele, vai de vala. Em mapa longo, ele enche muito o saco. Bota 4 Vindicatori nele aí. Cada vez que ele sobe, ele leva um Titã. Mas é exceção, né? No uso geral dele assim, eu não recomendaria. Juca Bala, meu amigo. Cara, um robô muito bom na versão Ultimate, né? O lançamento dele, como o Ricardo foi falando aí, foi melhorando, né, Ricardo? Deixaria ele nessa exata posição aí. Não tenho muito do que falar dele. Eu não gosto muito dele, entendeu? Porque, como o Edu fala, é um alvo muito fácil. Porém, tacando algumas armas, igual que o Edu falou aí, mas juntando 2 príncipes aí no squad full meta indo pra cima dele aí, deixava ele nessa posição aí. Muito recurso de prata pra gastar, pra upar de módulo, muito piloto. Deixaria ele aí, porém, dependendo do que vem futuramente aí, você poderia até subir ele um pouco ali, deixar atrás do Atlas, como o Nazari falou, mas pelo fato dele não ter tanta durabilidade, eu não sei o que é, não sei se é porque os módulos dele ainda não ativam dentro da partida quando a gente pega de príncipe, ele não consegue ter o brilho necessário do Ultimate, então deixaria ele nessa exata posição aí, mano. Ok, então já com a opinião do Nazário e a nossa aqui, acho que então fica de bom grado aqui no A+. Vamos pular então com você ainda, Juca Bala, pro Arthur. Cara, um Titã absurdo quando lançou. Cara, como a gente falou na opção D ali, na versão normal dele ali, né? Que nós deixamos ali na D ali, no lançamento, no jogo, né? Quando começou, brabíssimo com as armas Retaliator, que hoje a gente a gente colocava as explosivas, né? Que era a. Pô, Edu, me lembra o nome? As explosivas aí que tá aí. Era caixa d'água? É a Tsar e a Rupture? Ah, Não, pô, agora, a do Bezaglier. Não, a do Árbiter. Devore, as Arbiter. Assim, é. As A Arbiter, Arbiter entendeu? e Collision. Tava fazendo um estrago grande esse Titã aí, entendeu? Aí, porém, ele poderia ser até ir batendo de frente com o Príncipe, porém, lançaram o Príncipe e nerfaram ele. Então, junto com as armas do Príncipe, que é um absurdo atravessando os escudos aí. Então, e depois do nerf dele, ele caiu muito nessa tabela aí, entendeu? Pra upar ele, muita prata, muito módulo. Então, no momento, depois do buff, do nerf que deram no escudo dele, ele desceu muito aí. No máximo, onde tu tá botando aí depois do Bedway ainda é de bom agrado. Ainda, se duvidar, deixaria ele até o Minos ali na frente dele, ainda ali entre o Indra e o Minos ali. Porque infelizmente o Nef que acabou com ele, mas quando lançou esse robô aí, batia até de frente com esse príncipe aí. Porque Juca, o escudo dele era um absurdo. para refrescar a memória da galera, qual foi o nerf que ele sofreu? Cara, o escudo Todos. dele, Perdeu vida, HP, entendeu? perdeu Foi, vida, foi perdeu recuperação de vida, Velocidade. perdeu de velocidade, velocidade, deixa, Tudo que dava pra nerfar o nerfou. dano da habilidade. praticamente acabou com o robô, entendeu, mano? Era um robô que, se fosse do jeito que era antes, ele batia, como eu falei pra você, batia de frente com o príncipe aí brincando. Acabava os 10 segundos do príncipe ali, ele ainda tava rushando em cima, entendeu? Mas com o nerf que ele veio, hoje atual na tabela, ele se encontra aí atrás do Minos aí, o Ox aí, que se o príncipe pegar um Mino Ox desse aí, talvez ainda não consiga nem levar como pode levar esse Arthur Ultimate aí. Ricardo É Nazário. isso.
Olha, o Arthur foi o seguinte, ele chegou muito top com 3 armas alfa ali, né? A proposta dele era ser igual ao original, que era ficar ali escondidinho atrás de algum obstáculo ali para ficar atirando, né? Que é o que eles como ele era jogado, né, no meta, quando ele era top de linha, né, no prime dele, né? Era com Arbiter ali e até carregar o Nuclear Amplifier dele, né? Só que eles acabaram pegando muito pesado no nerf. Eles tiraram resistência, tiraram vida, tiraram o dano da habilidade, tiraram muita coisa. E o nerf dele, ele, na verdade, ele nem precisava ser nerfado, porque essas armas ali, as novas, na Veneria Vincer ali, elas já atravessam escudo físico, né? Já seria um nerf meio que automático, indireto nele. Mas acabaram nerfando muito pesado ele, como se esses nerfs dele podiam ser mais escalonados, né? Ah, nerfa um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali. E agora ele praticamente só serve para muito camper mesmo, né? Talvez com essas armas novas do Waymaker aí, talvez sirva para alguma coisa, mas muito longe. E ainda assim, ele foi muito nerfado. Só que em junho agora vai ter mês que vem, né? Mês que vem. Vai ter o. Revisão anual, vai ter geralmente, né, que eles fazem. vai ter de novo o rebalanceamento nos Ultimates, né? Vai ser no geral, assim, eles vão reformular bastante coisa. E com certeza esse nerf do Arthur foi exagerado. Eles provavelmente vão buffar o Arthur até. Só porque ainda não chegou, né? No dia de hoje eu deixaria ele como ele tá ali, do jeito que tá. Mesmo com o módulo supremo, não é o suficiente para deixar ele competitivo. Eduardo Hoje, né? Schmidt. Eita. Vamos lá. Pra mim, ele tem o problema que todos os outros titãs de escudo, seja escudo Absorver, seja escudo físico, tem. Tem counter, né? Escudo Absorver, quebra escudo. Escudo físico, qualquer arma que passe. Infelizmente, as armas do meta que estão mais se destacando são armas que passam escudo físico, como o Nazário falou. Então é um titã que sofre. Mas eu acredito que ele ainda é um titã muito bom, cara. Só não tá no meta dele. Pegar um meta aí, por exemplo, as armas que estão fortes aí, que passa escudo físico, tomar um nerf, e a arma do Waymaker ser a única boa, eu acho que o Arthur vai destruir o meta facilmente por conta do escudo físico dele, que vai segurar muita porrada. O problema mesmo pra mim são as armas, tanto que no meta passado, antes dele tomar nerf, eu já não tinha problema com o Arthur porque eu usava o Bersagliere de Arco. E eu não tinha dificuldade nenhuma pra levar Arthur, cara. Porque a forma dele tancar é no escudo. Sim, o nerf dele foi muito pesado. Ele fazia tudo muito bem, agora faz tudo muito mal. Só o escudo que presta, né? E as armas alfa, né? Não precisava de tudo isso, principalmente o buff no HP. Ele ficou com muito pouco HP. Muito robô de sniper tem mais HP que ele agora. Mas eu acho que ele é um robô muito bom, ainda só não tá na meta dele. Colocaria ele na frente do Bjorn ali. E o... Oh, na frente do Bjorn. Nazário, qual a sua opinião da posição dele? Essa mesma posição aí, porque a gente tem que levar em consideração o hoje, né? Uhum, O hoje, ele não é melhor que o Minos hoje, entendeu? uhum. Ele pode ser a partir do mês que vem. Ele já Uhum. foi o top 1. Mas hoje, uma meta de hoje, não tem como botar ele na frente do Minos, na minha opinião, né? Perfeito. Eu concordo com o que o Juca falou, você também. Acho que tá de bom tamanho ficar aqui atrás do Minos, do jeito que ele tá hoje. E vamos pra ele, o maioral, o top, o máximo. Eu posso falar, né, galera? Porque você sabe, né? Eu gosto demais desse robô. O Nodes Ultimate. Nazário, continue com você, meu amigo. O Nodens hoje, por causa da recuperação da vida cinza dele, né? Ele é muito resistente também, né? Módulo supremo ainda, né? Ele só não dá para avançar, né? Por mais que ele seja resistente, ele não pode se expor muito também, né? Considerando o Príncipes ali, né? O Príncipes é o principal. Príncipes e o Mauler ali, né? Quando o Mauler consegue chegar perto de ti ali, aciona habilidade, é um problema para ele. Mas fora o Mauler e fora o Príncipes, o Nodens não tem problema nenhum. Ele tanca todo mundo, não tem assim. Ele é muito assim completo, né, no caso, né? Ele só não ele para suporte, né, suporte e tanque, ao mesmo tempo por causa dos módulos supremos, né? Só que o problema dele hoje é o Príncipes, porque ele empurra e o Nodens ele é mais estacionário, né? Ele é meio que ele tem esse design voador dele ali, que ele é meio assim, meio Enganche em qualquer estranho. lugar. Às vezes eu penso que estou paralisado, mas na verdade
é porque ele é meio estranho, assim, pra movimentar mesmo, assim, ele é meio fica flutuando ali, aí essa flutuação dele, ele fica muito sensível a empurrando príncipes, que daí acaba, complicando a posicionamento dele, né. Mas tirando o empurrando príncipes e o a habilidade do Mauler ali, é difícil tancar ele. Ele é o melhor disparado do jogo até hoje, inclusive. Ô, Nazário, vamos comentar um pouquinho aqui com a audiência. A gente estava brincando essa semana de tirar o módulo do Repair Amplifier e colocar aquele módulo que acumula o ataque, né? Que chega até, acho que Sim, 95. Nuclear Amplifier. Comenta sobre isso, Nuclear, né? Nazário. Não, porque é o seguinte, o Nodens normal, ele é um damage dealer, né? Ele tem Nuclear Amplifier, o Nodens normal. E o Nodens Ultimate, se tu jogar ele de maneira mais recuada, dependendo das armas que tu tá jogando, assim que porque o Nuclear Amplifier Ultimate, o módulo supremo, ele carrega o dobro de dano do Nuclear Amplifier normal. Ele vai para 150% de dano quando carregado, entendeu? E 150% de dano carregado, com 4 armas média ali, meta, 1 segundo mata qualquer coisa que passa pela frente, entendeu? Só porque ele fica exposto a algum robô, assim, ou titã, né? Por exemplo, um Mauler vem pra cima ou um Anaxor da vida, né? Um matador de titã. Parte pra cima de ti, tu meio que fica complicado, fica dependente da nave pra se proteger ali, né? Mas em relação a ataque, né? Que daí é uma coisa é outra, né? Agora para pelotão meta mesmo, aquele pessoal que só joga de Vector e Príncipes, aí fica complicado para usar o Nuclear Amplifier. Tem que ser muito estratégico mesmo e se posicionar bem certinho ali, cheirando parede ali. Mas depois que carrega o Nuclear Amplifier, tu consegue fazer bastante estrago. Faz Live Legend assim, facinho, facinho. Qual que é a Só sua porque é aquela opinião? coisa, pelotão pesado eu não recomendo, né? Agora, pelotão assim, de brincadeira ou pra jogar em dupla, aí eu gosto de jogar com Nuclear Amplifier no Nodens. Qual o tier e a posição do Nodens, Nazário? Eu deixaria atrás do Príncipes. Traz o Por enquanto, Príncipes. né? Ali. É. Juca Vamos Bala, meu falar. amigo. Traga a Vai sua lá. opinião sobre esse robô, meu amigo. Cara, esse robô, ele é muito top. Na minha opinião, o melhor ultimate no momento. Não tem pra onde correr. Cura aliado, cura dano cinza de aliado, levanta a vida do príncipe com dano cinza ou não cinza, nerfa, poder de arma, 4 armas betas. Botar as metas nele é uma destruição no mapa, ou solo com squad, entendeu? Tem o counter dele aí que, infelizmente, é o nosso príncipe aí, que como nós falou sobre o príncipe aí, um absurdo, né? Até por alguma pessoa igual o Edu aí, fica um pouco chateado na questão da ignorância das habilidades desse titã, entendeu? Infelizmente, não, felizmente, esse cara com outro companheiro dentro do squad fica praticamente imortal. Tem que se juntar uns 2 príncipes aí para tentar matar ele aí, né? Tem um counter dele ali que é o Mauler, botar um Maulezão ali. Mas é aquela história, é um kamikaze, né? O Mauler é kamikaze. Vai lá, mata o Nodens, mas aí pega um príncipe e mata ele, né? Então fica ela por elas, entendeu? Então, eu deixaria ele nessa minha humilde opinião, nessa humilde posição por enquanto, entendeu? Porque o príncipe, com certeza, em breve vai ter um nerf, infelizmente, porque eu amo o príncipe, entendeu? Mas um Nodens para quem joga de Nodens é um aprendizado, doido, porque como eu falei do normal ali, o cara aprende a ter percepção do que está acontecendo dentro da partida, Rush. Você tem uma percepção diferente, o Nazari tem uma percepção diferente, o Edu tem outra percepção, porque o Edu é igual a mim, o Shadow, entendeu? Ele, bom, às vezes ali naquela debate ali dentro dos squads pesados,
A gente às vezes foca no cara que quer matar a gente. O Noden não. O Noden tá focando pra te curar e tá focando em outro local ao mesmo tempo pra curar. Então tá tendo outra percepção de jogo. Tá ampliando a sua percepção do squad, entendeu? Então, esse robô é muito lindo, design perfeito. O andado dele é um pouquinho complicado, como o Ricardo falou. Às vezes, quando cai num barrancozinho assim, ele trava, demora um pouco a andar, mas ele anda, entendeu? É um robô muito top e sem palavras para esse robô aí. O melhor Ultimate até o momento. Boas considerações. Eduardo Schmidt. Pra mim, robô tão idiota quanto o Príncipe. Pra mim foi o erro da Pixar. O Eduardo, o Edu, né, gente? Vamos lá, Edu. Ela é pesada. Esse Titã aí, pra mim, não faz sentido ele ser basicamente o melhor tanque do jogo e o melhor suporte do jogo. Ele consegue tancar, se pegar uma partida contra free to play e junto 6 Titãs dos caras, se não tiver o Mauler, não vai matar o Noden. E ele cura absurdo, ele consegue ser muito bom em tudo que ele faz. Dá dano, cura, só não anda, né? Dá dano, cura, tanca, faz tudo. Robô desgraçado, tenho raiva disso aí também. Quem joga disso aí é sem mãe. E não tem muito o que falar, não. O melhor de todo jogo. Na frente do Príncipe. Qual a posição Melhor dele, Eduardo? Melhor de todo jogo. Melhor Ele- de todo jogo, mano. Ele fica atrás do Considero o Príncipe ou Eduardo. à frente do Príncipe? Na frente. Melhor. À frente, mano. Na real, é muita habilidade que ele tem. O príncipe ali, querendo ou não, quando perde a habilidade dele ali, o cara for esperto com o Noden no X1, leva o príncipe por conta da cura dele, é muito forte, cara. Ainda mais combar com a Noden nave, certo. stealth, Se pronto. tiver 2, então. 2. Se tiver dois contra o príncipe, nem se vai. E 2 príncipes contra o Nodes talvez ainda não leva, que às vezes a gente tá ali no esquadrão, quando ele pega o buff, meu parceiro. Um titã desse aí só consegue quando quebra o módulo dele, né? Que eu falo é quando quebra, né? Que ele tá com um módulo ali ativo, né? Que se não me engano fica com o Nando vai daqui a pouco explicar sobre isso. Ele fica com o módulo ativo ali, até quebrar aquele módulo dele ali, ele cura de novo, ainda ativa cura pra galera, então a vida dele já volta, mas ele já se torna um pouco vulnerável, né? Mas até chegar a isso aí com o Príncipe no X1 contra o Nodes é complicado, cara. Os dois são 2 robôs lindos aí, Príncipe e Nodens. O Juca Não, mas Bala. o Nodes para chegar perto do Príncipes é um complicado, ele não consegue chegar perto do Príncipes. O problema é esse. No X1 não tem como. O Príncipes leva. Por causa do Tu empurrão, achas? né? O Nodes é muito lento e o empurrão do Príncipes é o mesmo problema do Mauler contra o Príncipes, né? Não consegue chegar perto. Mas o O Noden problema não é precisa esse. É chegar a perto. movimentação, né? Mas que arma daí? Com que arma, né? Mas Com as O armas Príncipe, atuais que o a Príncipe galera se usa, esconde. né? O Príncipe se esconde, né? O Príncipe Noden se esconde. também. tem também a possibilidade de usar a Frederic, né, Nazário? Antes de usar a Stealth, que não tinha, só era a Frederic. Pra chegar em qualquer robô com a Frederic, meu amigo, você tá lá em 3 tentos, mano. Tu tem que conseguir se posicionar, né? O jogo não é só X1 em campo aberto, né? Tu tem Claro. que se posicionar e o Príncipe se esconde direto e fica tipo, como é que vai chegar perto, né? E o Nodes é muito lento pra isso, né? Então, como ficou o Juca, o Eduardo e eu, lógico, meu xodó Nodens, posição S+, você falou aqui, então ficou 3 contra 1, tá de bom tamanho, né, Nazário? Deixar ele aqui. Sim, deixa aí. Vamos lá, continuando com você mesmo, Nazário. O Minos, o derradeiro e último robô de hoje, o Minos. É o titã mais versátil do jogo, né? Eu acho que a principal vantagem dele é ser móvel e ter um anticontrole de efeitos negativos assim, direto, né? Porque como tá cheio de Seeker, né? Ele consegue. O próprio Nodes não consegue nerfar ele porque ele tem um anticontrole dele, né? Ele é muito rápido e dá pra te fazer muita coisa com o módulo supremo dele, né? Dá pra deixar ele só pra dano, só pra defesa, né? Ele consegue fazer bastante dano com refletor, né? Que reflete 50% do dano dele. E ele é muito móvel, né? Ele é muito bom pra pegar farol, muito bom mesmo, assim. Se tiver um Nodens curando ele vira qualquer partida, porque como ele não pode ser paralisado nem nerfado, né? Ele é realmente muito bom mesmo. Qual a sua opinião do tier dele? Eu deixaria ele atrás do Príncipe só. Traz o Príncipes. Vamos lá, Juca Bala.
Cara, eu amo o, o Minos, né? Inclusive, falei, topei um Minos cinza, tá com mais ou menos uns 6 meses atrás, porque eu sou doido por esse robô, pela a, a, a rapidez dele, entendeu? Ele é versátil, é muito rápido e a piloto dele ajuda muito ele, entendeu, cara? É um robô excepcional, entendeu? Sem palavras desse robô. Cara, tem um live jogando com ele lindo demais. Dá MP nos inimigos, tira a habilidade dos inimigos, entendeu? Tem durabilidade, se o cara quiser coloca pra durabilidade, se o cara coloca pra ataque, entendeu? Dentro de um pilotão full, isso aí dá um trabalho, entendeu? Vai lá, toma um farol, se tiver um robô lá, ele expulsa, repele os robôs, entendeu? Então é um robô que ele ajuda bastante dentro do squad full, entendeu? Como eu falei, o squad meta aí praticamente é dois Nodens, 4 príncipes ou um Minos, entendeu? No lugar do quarto príncipe. Então, não tenho o que falar desse robô. Deixaria ele nessa posição aí na frente do Bezaglier, porque o Nodens, o Minos, perdão, pegar um Bezaglier aí numa formação de squad, tiver o Bezaglier, ele vai buscar o Bezaglier, não importa, ele vai buscar qualquer robô, ele vai buscar Pathfinder, ele vai buscar tudo que estiver na base inimiga, ele vai atrás lá com dois dashes, chega lá rapidinho, ativa o escudo e já volta. Vai no sinal central lá, mesmo com o príncipe empurrando ou não empurrando, dependendo do mapa, né? Que tem o mapa do navio lá que o príncipe joga ele pra fora. Mas tirando isso, cara, esse robô merece ter sido colocado sem dúvida. Versão Ultimate linda, entendeu? Desenho, gráfico, tudo dele é perfeito. Eu tô até com medo, mano. Até com medo. Eduardo Schmidt, sua vez. Ô, louco. Ele perfeito, cara. Pra mim, o Minos já tinha tudo perfeito, mano. Olha só, ninguém entende agora, o Eduardo. Ô, louco. O Minos, ele cumpre a proposta dele, pô. Ele é um de avanço e tanca. Ele não tem um 3 alfa igual o Arthur, que era antigamente, né? Ele precisa de avanço. Com tudo que não quebrava, velocidade pra caramba. O peidinho dele que dava e em todo mundo. 3 alfa era idiota, tinha que tomar nesse mesmo. Agora o Minos não. O Minos tem ali, tem 3 alfa, não dá muito dano, mas não dá pouco também. Tem muita mobilidade, tanca bem. Tem o MP dele que é chato pra caramba, 10 segundos de MP. Complica demais. Era pra ser counter do príncipe, né? Se não fosse o empurrão daquele desgraçado. Mas, pra mim, é um titã muito sólido. O jogo tinha que ter mais titãs como Minos. Você concorda então com a terceira posição dele ali? Com certeza. Então, pessoal, nós terminamos Colocaria a. atrás do Bersa, mas aí já é favorecido. Nós terminamos a avaliação do vídeo hoje, então ficamos com o Noden Ultimate em primeiro lugar, o campeão do meta do que está acontecendo no jogo hoje, até junho, pelo visto, né? Que pode ter essa revisão aí. O Príncipes, o Minos Ultimate, o Besaglieri e o Atlas, todos na Liga S. E o ponto importante desse vídeo também foi falar do Waymaker, que foi recém-lançado, mas parece que flopou, né, gente? Vocês já viram aí. E até após a nossa discussão ficou na B- ali. Deixa eu trocar a tela aqui, trazer de volta para o Discord. E antes de a gente partir para o encerramento do vídeo, eu gostaria de comentar algumas coisas. Posso De um- só fazer um adendo aqui? Claro, claro. Vocês acham o Hulk e o Indra melhor que o Vamos Newton voltar mesmo? lá. Vamos voltar lá. Peraí. Deixa eu voltar aqui a tela. Foi o Chrome. Fala lá, Edu. Acham o Hulk e o Indra melhor que o Newton? Caramba, velho. Boa colocação, Edu. Boa Não é, né? colocação, mas. Cara, Foi colocaria por ainda causa do o tanque, né? Que o Kennedy. pessoal, a gente colocou ele aqui. Exato. Acho que. Ajuda mais no Porque você, esquadrão do que. é porque a gente tem que pensar que não é. Nem todo mundo joga em pelotão, entendeu? Uhum. Às vezes tem gente que joga sozinho, joga sozinho com o Newton, pra te ver. Não é a mesma percepção que a gente tem em pelotão. Ah, eu levanto ele aí e os dois príncipes vão lá e atiram ao Mas mesmo tempo. que o Hulk ele é ruim no Quando joga sozinho. pelotão, sozinho. Não, tá boa Agora, colocação aí pra todos aí, mano. mas é porque o Hulk ainda consegue pegar farol, entendeu? O Por Hulk mais que ainda seja consegue pegar meio farol. frágil. Uhum.
ainda consegue pegar farol, né? O Newton, quando tu joga sozinho ou em dupla, ele não é estratégico, entendeu? Ele é estratégico para pelotão. É só Tira o parede. pelotão, ele fica uma coisa. Acho que fica só cheirando parede e subindo um assim aleatório, sabe? Eu acho que ele é limitado para isso. Já o Indra e o Hulk ainda conseguem pegar farol e ser mais dinâmico. Pelo Você menos mudaria isso aqui ou não, Nazário? eu não mudaria. Não, eu deixaria atrás do Hulk ainda. Por O, essa posição, né? o Mas se para pelotão fechado, eu acho que até o Newton podia até ficar na frente do Arthur. Para pelotão, né? Fechado, né? Mas Juca no Bala. geral, assim, né? No geral. Não, Finaliza, Juca Bala. eu concordo um pouco com o Nazário aí, é porque depende também do módulo que a gente tá pensando aqui, entendeu? Se for para pilotão, ele se torna melhor do que o Arthur. Se não for, ele passa para o Hulk ainda fica na frente dele, mano, porque ele, numa partida convencional, ele não faz o estrago que o Hulk faz, mano. Indo pra um O Hulk não farol. faz estrago. Não, mas tu não tá entendendo o que a gente quer falar. Tá bom, tá bom, tá bom. E apesar também eu concordo contigo, assim, que cara, é complicado. Eu, por mim, deixava do jeito que tava. Vamos deixar como tá. Se a gente pudesse, a gente empatava ele aqui assim, mas não dá. Então, Pronto. Se a gente pudesse se empatava ele empatar ali com o Hulk. com, com o Hulk. Mas como não É, dá, então vamos deixar como tá. Deixa eu voltar é. aqui pra tela. Discord. E é o seguinte, galera, é um comentário geral sobre Titã Ultimate e Titã normal. A gente sabe que Titã Ultimate não é barato, é um investimento que a pessoa faz para esse jogo e a pessoa tem que gastar com responsabilidade. Às vezes a pessoa fica viciada em jogar e comprar, e isso é fato. Às vezes a gente acaba fazendo um gasto que a gente não pode porque a gente quer jogar e tem que ter um gasto consciente. Não é barato. Se você vai upar um Titã desse, pegar um piloto, é o quê? 60 mil de gemas, pelo que a gente viu nos dois últimos robôs aí que o time acabou pegando aqui no clã. Então, pelo alto investimento, se você tiver que gastar para comprar esse robô, você compraria um robô, um Titã Ultimate ou não, Nazário? Sim, eu compraria porque ele tem mais vida útil. Enfim, e também por causa dos módulos supremos, que daí ele fica. Tu consegue usar ele de todas as formas, para fazer dano ou para ficar só de defesa, entendeu? Eu acho que apesar do Arthur, né, que eu acho que eles vão consertar esse erro, porque foi um erro, né? Eles ter baixado tanto assim, eu acho que eles vão dar um buff no Arthur. Porque ele realmente. Eles perderam a mão aí, né? Porque o normal, né? Eles dão um pequeno nerf para rebalancear mesmo, deixar ele mais justo, assim, né? Pela proposta, né? Eu acho que pelo módulo supremo vale a pena upar um Titã Ultimate, porque um Titã, não as armas, né? Aí tem uma outra questão, né? As armas Ultimate para Titã não vale a pena. Elas são medianas em relação, e o custo delas é alto demais. Alto Agora, demais. para upar agora sim, cada arma é 10 mil de platina na redução, né? É absurdo, assim. E já Fora é 4 praticamente 10 Doritos. vezes. 5 ou 4 Doritos. É, e a. E uma arma é 10 vezes mais barata, uma arma meta, entendeu? Não vale a pena para arma Ultimate, mas o Titã Ultimate vale a pena. Nazário, Porque além do mais da aniquilação, ele ganha 50% a mais de HP, né? Se a vida normal de um Minus é 1.200.000, vai para 1.700.000 na aniquilação, entendeu? você falou, E tem a. você falou que E, você e, sim. e, Continua. Sim, e para upar o custo para upar um Titã Ultimate é o dobro de um Titã normal. Um Titã normal varia ali entre 8 mil, mais ou menos, de platina, e um Titã Ultimate é de 15 a 16 ali, Você na falou no redução de começo 20%. do seu Não, pô. comentário que você sim uparia que teria um Titã Ultimate por causa da vida longa dele. Eu entendi o que você falou direto, mas Isso, a vida. audiência não vai entender. Explica pra ele o que você quis dizer com isso. Que ele vai. Sim. A vida útil é o seguinte: quando tem um lançamento de robô normal, tipo, que não é Ultimate, eles geralmente lançam ele forte demais para poder vender esse item, né? Porque faz parte, né? Uma empresa quer ganhar lucro para poder para dar continuidade, fazer novos lançamentos, investimentos ali, né? Ela precisa ter o lucro, daí ela lança esse item novo muito mais forte
e depois, né, é porque acaba sendo uma bola de neve, né? Se é toda vez lançar um item mais forte do que o outro, acaba perdendo o parâmetro, né? Por isso que tem esses nerfs, para dar uma rebalanceada e deixar o jogo mais equilibrado, né? Só porque o item Ultimate, ele tem uma vida útil mais longa, ele não vem tão apelão, mas o nerf dele geralmente é muito leve, né? Claro, tem a exceção do Arthur, mas é a única exceção que tem assim, Que né? a Não gente tem nenhum teve, né, outro até o item momento. que foi destruído, né? Que Hum. não foi destruído igual o Arthur, sabe? Ou, geralmente, a média, né? O normal é o item Ultimate, tanto robô quanto arma, ele continuar sendo bom mesmo depois de anos, né? Assim, né? E já um item normal, geralmente, passa uns meses e ele já tá praticamente não dá para usar, né? Um item normal, né? Eduardo Schmidt, tendo o recurso em mãos, você compraria um Titã Ultimate ou você ficaria com o normal para não gastar? Só o Nodens. Não, só o Nodens. Só o Nodens. Juca Mano, é Bala. 15 mil pra um É, Titã Full, Mil, não, ô, é como verdade, é a que gente é? ô sabe. Nazário. O mínimo que Oi? eu peço acho que foi 11.900 platina só pra deixar full na redução. Não, mas a redução foi de 25% só. Eu pay Sim. com 15 mil. 15 mil, Ô, geralmente, assim, louco. na 25%. O meu foi A 25%, não foi ser que 11. mudou. A não ser que mudou. Ano passado era 15 mil. Eu mudei. Deu uma Não, voltada. não. Então mudou alguma coisa. Se eu ver alguma redução de 30% ou 35% pra ti, mas pra mim Não, não 25 veio é o por 15 máximo de mil. Titã. E no Nodes também, no Nodes Seu por também, foi isso recente, ô aí. Matt, quanto você gastou? Você lembra? Cara, não lembro. Não anotei esse dado, mano. Não sei. Eu vi a Ah, DGEMA só para adquirir. eu sempre foi uns 15 pra mim. E eu pay 2 já, né? O Minus e o Nodens. Eu esperei a Meu foi promoção de 11.900. prata, mas não me lembro, cara. Juca Bala, tendo recurso em mãos, você adquiriria um robô, um Titã Ultimate ou você preferiria não gastar e ficar com o Titã normal? Na hora, meu parceiro. Na hora, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Minas aí nem se fala, Nordens nem se fala. Entendeu? Só não faria, infelizmente, e ter que ter algumas exceções, né? Tipo aí, o Homing não é essas coisas todas, entendeu? É um robô que precisa de bastante distância, chegou perto ali com os metas, se torna um pouco vulnerável, né? Como o príncipe. Então tem o Arthur aí, no momento não compensa o par, entendeu? Então, sim, pegaria Nodens ou outro Noden ou outro Titã e Ultimate que viesse aí, como eu falei, Luciador viesse Ultimate aí. Eu pegaria um robô desse Ultimate, com Próximo é o certeza. Muromet. Entendeu? Próximo, Muromets, não peguei essa fase do Muromets, eles na entrada dele, né? No lançamento dele, então não sei como é que vai ser, então eu tenho que estudar bastante, mas com certeza pegaria sim, porque é um titã que vai durar por muito tempo, entendeu? Agora vamos ver se ele pode se tornar igual um remake aí que ficou praticamente a desejar, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ver aí a galera que faz vídeo, entendeu? Ver como é que ele vai se sair quando voltar, entendeu? Na Certíssimo, versão Juca Ultimate. Bala. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, meus amigos. Vocês aceitaram o convite de última hora. Muito obrigado por terem aceitado essa empreitada. O vídeo foi até longo, a gente está com 2 horas de duração. Pessoal, não se preocupe, você que está aí de casa, eu vou colocar a minutagem para vocês seguirem direto para o Titã, que vocês gostariam de escutar algum comentário a respeito. A gente estava esperando que fosse tão longo assim. Eu acho também Vai que ser no começo do vídeo. eu acho que no começo do vídeo eu cometi um gafe. O nosso amigo Ricardo Nazário também tem canal no YouTube, gente. Não é só o Juca Bala e eu. Ele também tem um canal. Nós somos aqui do mesmo clã. Nós estamos tentando fazer vídeos, trazer conteúdo para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu até proponho aqui aos meus amigos que na semana que vem a gente faça o mesmo conteúdo parecido sobre esse assunto no canal do Nazário, na semana subsequente no canal do Juca Bala. E fica de vocês aí, pessoal. Deixa o comentário, o que vocês acham, se vocês querem mais vídeos dessa forma. A gente está aqui para entreter e ajudar vocês de um modo geral. E para finalizar aqui, então, Juca Bala, deixe os seus comentários finais para a galera e o seu canal, suas redes sociais, o que você quiser. Cara, no YouTube lá, Juca Bala WR, tá? É, por enquanto tô só no YouTube aí, deu uma distanciada aí
da outra plataforma, não vou falar aqui, tá? Da roxinha, vou chamar ela de roxinha, que é para não ter algum problema no vídeo futuramente. Segue aí, o Matt vai deixar com certeza os nossos canais aí fixados aí na descrição do vídeo. Certeza. E quer aprender muito aí sobre Príncipe aí, tem um short meu aí falando sobre o Príncipe aí, como você desenvolver os módulos dele mais rápido, cola lá, entendeu? Que vocês vão aprender um pouco sobre ele. Tem jogabilidade com Príncipe em short, em live, em vídeo, sobre com Minos, entendeu? Tem live minha de Minos ensinando como dominar o Minos. Tem vídeo de Bezaglier, tem vídeo com Nodens, live com Nodens, com outros robôs. Então é isso. O Ricardo também aí trabalha com conteúdo excepcional. Vou passar até a vez agora para ele aqui. E é isso, galerinha. Fortalece nosso conteúdo aí, curte o vídeo do Matt aí, que trouxe essa inovação aí com esse podcast aí. Bastante interessante, legal. E vamos ver como é que vai se tornar a trajetória do vídeo e trazer mais novidades para vocês futuramente. E tamo junto. Obrigado, Juca Bala. Ricardo Nazário. Pois é, eu também tenho um canal no YouTube aí, né? Eu achei interessante essa ideia de fazer esse tipo de conteúdo, né? Nos canais, assim, parceiros, né? Que seria interessante, né? E cada canal tem as suas especificidades, né? Aqui eu tava vendo que o teu canal aí, o Leonardo, que é um canal muito, muito bom, assim, dá para ver que a dinâmica, assim, é mais profissional, né? Eu achei bem interessante, assim, tem tudo para crescer, assim, bem, bem rápido, inclusive, né? E o meu canal lá é mais focado em teste de armas, assim, né? Experiência de colocar armas, assim, né? E robôs que não são muito... que não são, que são populares, mas que são considerados fracos, que eu tento mostrar uma jogabilidade assim de alto nível na Liga Campeão, né? Geralmente meu canal é focado nisso aí, né? Pegar, surpreender com itens assim subestimados, né? Essa é meu foco do canal, né? E umas assim batalhas de pelotão fechado, meta, assim, né? Aí, se vocês quiserem se dar uma olhada lá, vai ser interessante, até para Fala o seu canal aí, experimentar, né? Nazário, pro pessoal. Como que é o nome dele? O canal é Ricardo N. Nazário WR. Massa, eu vou deixar a descrição dos canais pra vocês também, pessoal. E contando um Isso. segredo aqui, ó. O Nazário é fã de Robô Ultimate, galera. O hangar dele é cheio deles, dá uma olhada depois. Vamos lá, Edu Schmidt. Seu fechamento aí pro pessoal da live. Você não tem canal, mano. Eu não tenho canal não, mano. Tô aqui só de penetra. Tá nada, Só cara. pra falar bosta. Você tá aí Nada, pra ajudar, Não tem mano. consideração não, mano. Você é um excepcional jogador. Galera, Pode esse cara finalizar aí. joga muito, é um jogador espetacular da gente aí, tá? Tá no clã com a gente aí, sempre ajudando na administração do nosso clã. Inclusive, nós precisamos ele aqui para esse podcast aí, tava conversando com o Matt sobre isso. Ele é um cara bastante experiente dentro do jogo, é um cara amigável, gente fina, entendeu? Tem uns problemas dele do embate contra o PSP. Esses titãs que são um pouco exagerados. Mas tirando isso aí, é um cara 10 anos. E a gente vai deixar também a descrição do nosso Discord aí, se você quiser fazer parte aqui do nosso grupo. E lembrando que temos pilotão todos os dias, entendeu? A gente tá aqui numa sala aqui, mas a galera chamando a gente para subir para a sala, pra gente fazer pilotão. Mas hoje a gente tirou para fazer esse conteúdo diferenciado para vocês. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Curte e compartilhe essa live. Não esqueça de deixar seus comentários, que é baseado neles que a gente sabe como a gente vai fazer os próximos vídeos para vocês. Valeu, gente. Boa noite. Fui!